Eu sou definitivamente o vilão mais miserável da história. Assim que a transferência da alma ocorreu no mundo das artes marciais, o sistema despertou. Eu achava que, com o sistema, eu dominaria o mundo. Quem diria que a primeira missão dada pelo sistema seria para eu morrer? E eu teria que morrer pelas mãos dos protagonistas desse mundo. A vantagem é que, após a minha morte, eu poderia ser transportado em segurança de volta para o planeta azul. Mas não imaginava que, sob a perseguição insana dos protagonistas, meu destino também se desviaria da trajetória original. Nesse momento, eu estava fugindo, todo ensanguentado, para o penhasco das emoções esquecidas na montanha do esquecimento. Como protetor da seita demoníaca, eu me coloquei sobre uma grande pedra. Diante de mim, havia uma mulher vestida de branco como a neve. Ela era Zolbon-Er, a joia da seita da espada celestial, e também a futura amada de Ye-Shen, o filho do mundo. Diga, onde fica a sede da seita demoníaca? Eu exibia um semblante de alívio. Finalmente, eu poderia retornar ao planeta azul. Embora eu já fosse o mais forte dos protetores da seita demoníaca, acima de um homem, abaixo de 10.000. Mas eu realmente não me importo. Neste mundo de artes marciais de luta e morte, um descuido pode custar a vida. Agora eu finalmente posso voltar. Mas antes disso, eu quero deixar uma bela lembrança para mim. Eu disse fraco, você pode vir mais perto? Zolbon-Er me olhou com meu estado quase sem vida. Parece que você não tem muito o que mostrar. Zolbon-Er guardou a espada e se inclinou em minha direção, quando ela estava a apenas um passo de mim. Eu usei minhas últimas forças para segurar o rosto de Zolbon-Er e a beijei. Não é à toa que ela é a beleza número 1 da seita da espada celestial. Seus lábios são perfumados, macios e doces. Um grande lucro sem prejuízo. Você tem que saber que, mesmo esse lábio, que pertence ao protagonista do destino, Ye-Shen ainda não teve a chance de beijá-lo. Ye-Shen, você não é muito bom, não é? Sua deusa acabou de perder o primeiro beijo para mim. Ha 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 ha. Eu vou te matar. Zolbon-Er estava extremamente envergonhada e furiosa. Ela ficou tão furiosa que as sobrancelhas se levantaram. Ela me empurrou de repente e então desferiu um golpe. Mas eu não tive nenhuma intenção de me defender. A única coisa que fiz foi fechar os olhos. Finalmente posso voltar para casa. Menina, adeus eterno. O golpe de Zolbon-Er foi interrompido bruscamente, porque neste momento eu não tinha nenhuma intenção de matar. Ele está fazendo isso de propósito para me provocar, para então morrer pelas minhas mãos? Zolbon-Er, elogiada desde pequena por ser brilhante como o gelo e a neve, imediatamente percebeu que algo estava errado. O oponente era claramente o mais forte guardião da seita demoníaca, mas em cada batalha, ou era ela quem perdia ou era Ye-Shen que a derrotava. Isso estava muito estranho. No passado, a seita demoníaca planejou transformar os cidadãos de uma aldeia em fantasmas vingativos. Mas o plano foi descoberto antes de ser implementado. A seita demoníaca foi exterminada, com mais de 100 mortos. Na batalha de Shangjiankou, vi Zolbon-Er. Deixei-a matá-la. Causou a morte de mais de 3.000 pessoas da seita demoníaca. Todos foram afogados no rio acima. Naquela vez, Zolbon-Er temia que fosse uma armadilha e não agiu. Será que ele estava perdendo de propósito? Mas por que ele sempre quer que eu o mate? Eu preciso esclarecer isso. Zolbon-Er tirou uma caixa de brocado de sua cintura. Dentro havia uma pílula da criação de grande valor. Ela segurou meu queixo. E então colocou a pílula da criação. Eu cuspi um jorro de sangue e ri histericamente, pensando que acordaria em meu quarto. Mas descobri Zolbon-Er diante de mim. Isso me deu um arrepio profundo. Instantaneamente, até a sola dos meus pés. Eu tive um pressentimento ruim. Será que ela vai se reviver e tentar me matar de novo? Então essa mulher é realmente tão cruel. Zolbon-Er estava me observando, mas a temperatura que ainda restava em minha boca. O rosto dela estava avermelhado. Parecia até uma noivinha tímida. Por que você quer me beijar? Zolbon-Er disse. Ela não se importava com sua pílula da criação. Se a pílula acabasse, ainda poderia buscar materiais para refazê-la. Afinal, Ye-Shen é um alquimista mesmo sendo tão jovem. E ainda é seu discípulo júnior. A pílula da criação foi ele quem deu. Eu pensei que isso não era bom. Eu não consegui morrer. De repente, uma voz apareceu em minha mente. O hospedeiro não completou a missão. Deseje sorte, o sistema está indo embora. Tchau. Sistema papai, espere um momento. Não vá, ei. Não importa como eu chamasse, o sistema não respondeu mais. Observando Zolbon-Er se aproximar gradualmente. Se eu morrer agora, então eu realmente estarei morto. Meu coração estava tremendo. Zolbon-Er já havia tomado a decisão. Se o grande demônio à minha frente não der uma resposta satisfatória, eu vou matá-lo novamente.
Por que te beijo? Com certeza é porque eu gosto de você. Eu entendo que agora não posso mais brincar. Preciso encontrar uma maneira de lidar com essa crise primeiro. Embora o sistema tenha ido, ainda conheço o roteiro deste mundo. Como um vilão descartável, conheço tudo de cor. Ei! Zolban-Er ficou confusa. Mas ela é muito inteligente da seita da Espada Celestial. Ela imediatamente percebeu a falha. Você tem alguma prova de que gosta de mim? Se não disser algo explosivo agora, temo que não escape da morte. Quem mandou eu não conseguir vencer Zolban-Er? Eu fui recitando lentamente as informações que o sistema me deu. Minha Bon-Er, você é a 7ª discípula da geração da seita da Espada Celestial. Gosta de comer camarões picantes. Eu odeio coentro. Você tem um apelido que é Baby. Você gosta de ouvir música. Frequentemente se disfarça de homem para ir ao pavilhão da neve. Você gosta de roupas brancas. Porque isso te lembra a neve da sua terra natal. Eu tagarelei um monte de coisas. As mãos de Zolban-Er estavam um pouco tremendo. Como você sabe disso tão bem? Quando você gosta de alguém, você tenta encontrar maneiras de conhecer tudo sobre ela. Então por que você não fala? Falar? Você é da seita da Espada Celestial, a principal das forças justas. E eu sou o guardião da seita demoníaca. Nasci como uma pessoa da seita demoníaca. Eu sei que há um abismo entre nós. Mas eu só fico satisfeito em ver você feliz. Na minha vida passada, eu realmente vi muitas coisas. Seja na televisão ou em romances. Eu conheço aquelas frases clássicas de cor. Zolban-Er finalmente deixou suas mãos fracas. Sem forças, deixou a espada cair. Como eu suspeitava. Eu disse como pode um guardião da seita demoníaca ser tão fraco. Sempre que lutamos juntos. Você sempre traz um grupo da seita demoníaca. Os seguidores nunca ganharam uma única vez. Você está sendo muito óbvio assim. A seita demoníaca é uma das 3 grandes seitas do mal. Eu imediatamente aproveitei a oportunidade. Isso é porque eu tenho medo de te machucar. Mate-me, por favor. Se eu puder morrer pelas suas mãos, eu ficarei satisfeito. Eu olhei para trás. Naquela maré de flores, havia corpos de seguidores da seita demoníaca por toda a parte. Isso mesmo. Eu nesta ação alguém. Trouxe mais de 300 elite da seita demoníaca. E então, a tropa inteira foi aniquilada. Inclusive eu. Parece que vilões como eu estão aqui apenas para dar notoriedade ao filho do mundo. Zolban-Er se lembrou das informações sobre o guardião esquerdo, Jian, o único filho do último líder da seita demoníaca, Jian Antian. Na juventude, ele era travesso e indisciplinado, mas possuía um talento excepcional. Agora é responsável pela divisão da seita demoníaca na área de Jianshen. É um dos membros centrais da seita demoníaca. No entanto, suas ações são traiçoeiras. A cada ação, a seita demoníaca sofre grandes perdas. Os discípulos estão, de forma indireta, reduzindo o poder da seita demoníaca. Ela ficou surpresa. Parece que eu nasci na seita demoníaca. Assim, ele também não pode controlar sua própria vida. Seus belos olhos brilharam. Neste momento, ela sentiu um toque de compaixão. No entanto, o que Zolban-Er não sabia era que, neste momento, estou muito ansioso. Você, seu idiota. Por que você não pensa em si mesmo? Você acha que fazendo isso por mim, eu vou te agradecer? Zolban-Er guardou a espada enquanto resmungava. Neste momento, eu já sou como flores em plena floração. Agora isso deve significar que não preciso morrer. Na verdade, esta não é a primeira vez que Zolban-Er recebe uma declaração. Na seita da Espada Celestial, frequentemente, ela recebe tabuletas de jade de alguns discípulos masculinos. As tabuletas de jade escondem caracteres. Dentro delas, há algumas frases pegajosas. Mas assim de forma tão estrondosa. A declaração feita com a espada encostada no pescoço a deixou extremamente abalada. Não desejo estar com você. Apenas anseio por morrer sob a sua espada. Quantos homens podem ter uma determinação assim? Nesse momento, Zolban-Er de repente disse: Você não pode ir agora. Os mestres da seita estão por toda parte à sua procura. Eles estão quase chegando na montanha. Eu fiquei pasmo. Agora realmente não podemos escapar. Afinal, as técnicas das seitas malignas e justas ainda são diferentes. Aqueles com um nível de cultivo mais alto conseguem sentir sua própria presença. Zolban-Er mordeu o lábio. Combinado. Você só pode morrer sob minha espada. Mas agora você ainda não pode morrer. Vista esta roupa. Dito isso, Zolban-Er jogou suas roupas que normalmente usa, para se disfarçar de homem, na minha frente. Eu imediatamente entendi o que ela queria dizer, colocando a roupa em um infeliz discípulo da seita demoníaca. Então troquei pela roupa de reserva da Zolban-Er. De repente, eu sorri. Esta roupa tem o seu cheiro.
Zolbon-Er ficou com o rosto todo vermelho por causa dessa frase. Ela rapidamente se virou e disse: Que horas são agora? Ainda falando de forma atrevida. Rápido, desça a montanha comigo para ir à seita da espada. Fingindo ser um irmão discípulo ferido em combate. Espere até que suas feridas estejam curadas para sair. Bon-Er me lançou um olhar. Agora parece mais como um jovem atraente cheio de malícia. Muito mais bonito do que aquele traje que parecia um espanador de penas de galinha. Da seita demoníaca. Os dois desceram a montanha juntos. O caminho estava cheio de corpos de discípulos da seita demoníaca. Embora houvesse também alguns justos, eram poucos. Desta vez, os discípulos da seita demoníaca perderam de forma muito trágica. Os elites da filial de Jian Shen foram quase todos exterminados. De uma outra perspectiva, a seita da espada realmente merece ser uma das gigantes do caminho justo. O poder de combate é assustador. Neste mundo, o cultivo das artes marciais é dividido em 7 estágios: condicionamento do corpo, pílula dourada, e o nascimento do Yuan. Saída do corpo, a plenitude do grão-mestre e o ser celestial. Cada estágio é ainda dividido em 10 níveis. E neste mundo existem 8 grandes grão-mestres. Quanto ao ser celestial, ele só existe nas lendas. No entanto, os 8 grandes grão-mestres da seita da espada celestial ocupam 2 deles. Isso demonstra a profundidade da herança da seita da espada celestial. Mas no caminho de volta na carruagem, Zolbon-Er estava com o coração cheio de dúvidas. Eu realmente devo deixá-lo ir? Ele é alguém que minha seita decidiu matar. Ela não pôde deixar de apertar as mãos. Eu e ela temos o mesmo nível de cultivo. Ela está no 8º nível de saída do corpo. E eu estou no 9º nível de saída do corpo. Em termos de poder, eu ainda posso ser mais forte que ela. Ela já havia sentido isso antes. O oponente sempre tenta mostrar suas falhas intencionalmente. Você realmente quer morrer sob a minha espada, não é? Grande tolo, marca registrada. O coração de Bon-Er ficou apertado de dor. No entanto, Zolbon-Er não sabe que a razão pela qual permiti que ela matasse o simples é que não queria ser morto por Ye Shen. Morrer nas mãos de um protagonista estilo Long Yaotian com certeza não é tão bom quanto morrer nas mãos de uma garota. Como filho do mundo, a velocidade de crescimento de Ye Shen é a velocidade normal. Daqui a 20 anos, ele estará no auge do mundo. Claro, agora Ye Shen ainda é um novato na alquimia. Seus pais faleceram. Recebeu um artefato supremo como ajuda. Mas ainda precisa começar a cultivar a partir do treinamento do corpo. Atualmente, a razão pela qual ele começou a se destacar é também porque suas habilidades em alquimia são bastante notáveis. Afinal, nesta época, alquimistas ainda são bastante raros. O edifício emblemático da seita da espada celestial é uma grande espada cravada na entrada da montanha. Dizem que esta espada foi deixada por um certo ancestral que um dia alcançou o reino celestial. É uma imensa espada que apazigua os demônios. Mas desta vez, a espada gigantesca não para de tremer. Sendo um dos anciãos da seita da espada celestial, Nambovan estava preocupado. A espada divina tremia. Será que algo impuro entrou na seita? De repente, uma fina fissura apareceu na espada gigante. Nambovan ficou pálido. E, exclamando ai, correu em direção ao chefe da seita. Irmão mais velho, algo ruim aconteceu. Justamente nesse momento, a caravana que voltava chegou lentamente. A maioria dos discípulos estava voando com suas espadas. Mas havia também carruagens porque vários discípulos estavam feridos. No quarto de Zolbon-Er, ela molhou o lenço. E depois foi limpar o sangue do meu canto da boca. Observando meu estado adormecido, ela não pôde deixar de lembrar do momento em que eu a beijei antes. Zolbon-Er colocou o dedo em seus próprios lábios, pensativa. Neste momento, eu estava relembrando o roteiro dado pelo sistema. De acordo com o roteiro, a seguir, haverá uma prova da seita. É nesta prova que Zolbon-Er, liderando a equipe, encontrou uma fera mítica de alto nível que estava adormecida por muitos anos. E Ye Shen, apoiando-se no seu status de protagonista, usou sua eloquência para afugentar a besta. No entanto, após a prova, a seita justa irá cercar a seita demoníaca. E a seita demoníaca enfrenta problemas internos e externos. A posição da seita demoníaca, uma das 3 seitas malignas, será tomada por outra organização. Após essa série de eventos, os protagonistas finalmente desenvolveram sentimentos um pelo outro. A impressão atual de Zolbon-Er sobre Ye Shen ainda é a de um discípulo obediente apenas. Ela ainda está a uma enorme distância de seu amor ideal. Eu pensei em voz baixa se deveria impedir essa prova. Justo nesse momento, uma voz de uma discípula veio de fora. Irmã mais velha. Aquele Ye Shen bateu no discípulo externo Cão Jindran. Qual Ye Shen?
Zolbonher olhou para fora da porta. Ela puxou o cobertor para cima de mim instintivamente. Afinal, se alguém descobrir que tem um homem escondido em seu quarto, e ainda por cima, um protetor da seita demoníaca, isso poderia se tornar um grande problema. É aquele cara despreparado que mostrou talento em alquimia antes. Naquele momento, a irmã mais velha do torneio de alquimia não era juíza? Ele até deu uma pílula da criação para a irmã mais velha. É ele. Lembrei-me. Você poderia me ajudar com isso? Hoje estou me sentindo um pouco indisposta, disse Zolbonher. A discípula do lado de fora respondeu. E, após falar, saiu. De acordo com o roteiro, Zolbonher agora ajudou Yeshen. E então, Yeshen começará a persegui-la. Mas, pensando bem, por que deixar Yeshen a perseguir? Na jornada de cultivo de Yeshen, não faltam belas amigas, princesas, santas e damas de família digna. E até mesmo a bela demoníaca de 1000 anos, etc. Qual delas não é deslumbrante? Nos dias que se seguiram, Zolbonher e eu fomos nos familiarizando gradualmente. Por acaso, naquele dia, uma discípula passou por fora. Essa mulher era Gaúia, a quarta discípula mais velha de Zolbonher. A Gaúia ouviu o choro e ficou surpresa. Ela abriu uma fresta na porta. Para sua surpresa, ela acabou vendo eu e Bonher nos abraçando. E ela viu minhas costas nuas. Era uma tatuagem de um espírito maligno. Uma pessoa da seita demoníaca. A Gaúia tapou a boca em choque. Mas logo, a Gaúia lembrou-se de que recentemente, devido ao rápido progresso de Zolbonher no treinamento, os anciãos da seita estavam muito inclinados a favorecer ela. Ela estava muito insatisfeita com isso. Estava pensando em como reverter essa situação. Afinal, a Gaúia entrou na seita 2 anos antes de Zolbonher. Estava se preocupando por não ter oportunidade de lidar com você. Você acabou estando com uma pessoa da seita demoníaca desta vez, ainda fazendo tais coisas desprezíveis. A Gaúia sorriu maliciosamente, com os lábios curvados. Era noite. Eu estava deitado na cama. Olhei para Zolbonher deitada no chão e meu coração ficou apertado. Originalmente, eu insistia em deixar Zolbonher dormir na cama e eu ficar no chão. Mas Zolbonher ficou brava. Neste momento, eu estava pensando em como voltar e explicar sobre esta ação. De qualquer forma, não podemos voltar para o planeta azul. Mas voltar para a seita demoníaca é inevitável. Embora eu soubesse que meu tio não me culpasse, mas aqueles anciãos da seita demoníaca já estavam bastante insatisfeitos comigo. Deixa pra lá, vou dormir primeiro. Pensarei sobre isso amanhã. Se não fosse por minha identidade especial, eu teria realmente vontade de ficar aqui. Essa garota, embora pareça fria, mas sabe como cuidar das pessoas. Toque, toque, toque. De repente, um barulho de passos do lado de fora interrompeu meu sono. Isso me deixou imediatamente alerta. Um grupo de discípulos apareceu na porta armados. Esta cena deixou Zolbonher especialmente desesperada. Ela havia planejado tudo de forma tão adequada. Como isso aconteceu? Ancião. Eu disse que Zolbonher e as pessoas da seita demoníaca não eram limpas. Veja o que esses dois estão fazendo. A Gaúia disse, segurando a espada longa. No momento em que vi a Gaúia, eu entendi a razão das coisas. Todos no clã sabem. A Gaúia e Zolbonher são da seita da espada celestial. As duas discípulas mais notáveis. Zolbonher está bem, mas a Gaúia é extremamente ciumenta. Sem dúvida, foi a Gaúia que armou isso. Zolbonher olhou para mim. Ela queria dizer que não era responsável por delatar, mas eu puxei a espada ao meu lado e disse: muito bem, Zolbonher. Você teve a audácia de chamar pessoas enquanto eu descansava. Você não tem medo de que meu veneno exploda dentro do seu corpo? Mesmo que Zolbonher seja burra, ela sabe que eu digo isso para me proteger. A outra parte quer assumir toda a culpa. Este grande idiota. Eu já prometi que ficaria com ele. Ele ainda quer se mostrar um herói. Ao pensar nisso, lágrimas caíram dos olhos de Zolbonher. O ancião que chegou disse: então era verdade que Bonher estava sendo ameaçada. Moleque, eu aconselho você a soltar a Bonher. Caso contrário, eu vou despedaçar você. Ha ha ha, eu ri de forma arrogante. Eu sei que Zolbonher é a esperança futura do seu clã. Se vocês ousarem dar um passo a mais, eu vou matá-la. Que pena. Eu realmente queria usar Zolbonher. E então acabar com a vida daquele velho chefe de vocês. Quanto à minha revelação de intenções, as pessoas da seita da espada celestial praticamente não se surpreendem mais. Quase toda vez que lutamos contra a seita demoníaca, antes de me disfarçar, eu sempre preciso me gabar um pouco. Eu mostrei os dentes para as pessoas ao meu redor com ferocidade. A energia roxa ao meu redor deixou todos ao meu redor surpresos, especialmente aquele ancião à frente.
Ele imediatamente reconheceu minha identidade. Então era você, o guardião esquerdo da seita demoníaca. Enquanto falava, eu já estava puxando Zolbon para fora. De repente, eu senti um frio na cintura. Olhei para trás. Era na verdade um jovem de sobrancelhas espessas e olhar afiado. O jovem atravessou seu próprio lado com uma espada longa. O visitante era Yeshen. Solte minha irmã mais velha. Caso contrário, eu vou te matar. A chegada de Yeshen foi inesperada para mim. É possível que eu realmente tenha que morrer sozinho. Morrer neste mundo de artes marciais? Eu, cheio de raiva, o chutei e o derrubei. Interiormente, fiz um voto silencioso. Já que não posso voltar ao planeta azul, então vou reescrever o script e roubar todas as oportunidades de Yeshen. Fui em frente sem hesitar. Depois de fugir da seita da Espada Celestial, fui imediatamente para a Floresta dos Desprendidos. De acordo com o roteiro que o sistema me deu anteriormente, eu sabia que aqui era a primeira oportunidade de Yeshen 3 anos depois. A Floresta dos Desprendidos é o lugar de cultivo dos discípulos externos da seita da Espada Celestial. Equivale a um nível iniciante no jogo. Segui minha própria compreensão do roteiro. Caminhei por um caminho isolado. E, de fato, no final deste caminho havia uma caverna discreta. A caverna do imortal na Floresta dos Desprendidos realmente está aqui. Eu bati a palma na parede da caverna. Não demorou muito e um corredor escuro apareceu. E as luzes dentro do corredor acenderam-se automaticamente. Quando passei, percebi que havia uma caverna bastante espaçosa. O chão estava coberto de árvores. Ao fundo, havia um pavilhão com um cadáver ressecado sentado. A roupa do cadáver parecia bastante semelhante à da seita da Espada Celestial. No entanto, meu objetivo claramente não era a roupa do cadáver, mas sim o que ele tinha em seus braços. Em breve, tirei um pedaço de pele cinza. Aqueles que não conhecem o roteiro, naturalmente, pensariam que se trata de um papel de couro. Mas eu, que conheço bem o roteiro, sei que é um manual de habilidades marciais de pele. Anos atrás, a seita da Espada Celestial cercou um demônio da seita maligna e foi derrotada inúmeras vezes. E esse ancião, ao ver que as habilidades da seita maligna eram tão formidáveis, teve mais intenções e quis treiná-las. Mas, inesperadamente, ele se deixou levar e morreu aqui na caverna. Coitado, ninguém o encontrou e recolheu seu corpo após centenas de anos. No entanto, essa habilidade é perfeitamente adequada para o meu corpo. Se seguirmos o roteiro, deveria ser Yeshen quem a aprenderia. E então, em algum momento, quando fosse oprimido, ele a utilizaria. Mas por ser uma habilidade da seita demoníaca, isso lhe trouxe muitos problemas. No entanto, esses problemas não são um obstáculo para mim. Imediatamente, procurei um espaço limpo e comecei a treinar. Ao mesmo tempo, na sede da seita demoníaca, uma jovem vestindo uma longa túnica preta era adoravelmente bonita. Ela subiu as escadas e disse: "Meu irmão teve um problema." Em um assento feito de ossos humanos, um homem vestindo uma capa preta balançou seu manto, revelando sua armadura de escamas negras. Ele pegou um documento e suas sobrancelhas se franziram. Bom garoto. Entrou sozinho na seita da Espada Celestial. Fez refém de Zolbon, uma das 10 prodígios da seita da Espada Celestial. O homem de meia-idade ficou surpreso. A mulher de túnica preta se colocou de joelhos. Eu, como protetora da direita, não deve haver problema em ir resgatar o protetor da esquerda, certo? Eu solicito 300 pessoas para ajudar a An. Que absurdo! A seita da Espada Celestial é um gigante da justiça. Eu sempre pensei que esse garoto estava apenas se divertindo em Jianshen. Não imaginei que ele tivesse tanta coragem. Ele realmente teve a ousadia de usar os prodígios. Os discípulos para enfrentar as altas esferas da seita da Espada Celestial. O homem era, na verdade, o líder da seita demoníaca, Ling Yunkui. E a guardiã da direita é sua filha Ling Yunxian. Para Ling Yunxian, eu sou também seu amigo de infância. Ela não poderia simplesmente assistir sem fazer nada. Nesse momento, uma voz de um mensageiro veio do lado de fora. Todos olharam e perceberam que era um capanga da seita demoníaca. O capanga disse: "O guardião da esquerda sequestrou Zolbon e saiu da seita da Espada Celestial. Está ferido e seu paradeiro é desconhecido. Embora a tentativa de assassinato tenha falhado, ele se retirou em segurança. Não é à toa que é filho do grande irmão." Ling Yunku ficou muito feliz. "Espere, você disse que ele se feriu? Parece que foi ferido no rim." Enquanto falava, o capanga olhou para Ling Yunxian. O rosto bonito de Ling Yunxian mudou, mostrando dor no coração. O rim está danificado. No futuro, isso significaria que ele não poderia ter filhos? Enquanto isso, na seita da Espada Celestial. "Irmã mais velha, você está bem? Não é à toa que você é a irmã mais velha. Você conseguiu lidar sozinha com aquele guardião da seita demoníaca. Irmã,
Você não precisa me agradecer. É uma pena que minha força ainda não esteja no ponto. Caso contrário, eu certamente derrubaria aquele demônio. E Shen estava girando em torno de Zolbon-Er como uma mosca. Zolbon-Er estava farta disso. Se fosse em uma situação normal, ela ainda trocaria algumas palavras com um sorriso. Mas desta vez era diferente. Esse garoto quase me custou a vida. Zolbon-Er era de pouca paciência. Em seu coração, só podia haver lugar para uma pessoa. Uma vez que ela me aceitou, não há mais espaço para ninguém em seu coração. Irmã, eu sei fazer alquimia. Eu posso curar suas feridas. E Shen disse novamente. De repente, Zolbon-Er parou. Ela apertou os punhos e virou-se bruscamente, com as sobrancelhas levantadas. Irmão, eu disse que estou cansada. Você não consegue entender? Estrondos. E Shen sentiu como se 1000 raios o atingissem no coração. O atingiu de forma intensa, deixando-o abalado. Eu realmente estou sendo odiado pela irmã? E Shen arregalou os olhos. Zolbon-Er caminhou rapidamente em direção ao seu quarto. Ela não se importou mais com Shen. Shen caiu de joelhos no chão com um baque. Ele gritou para o céu. Desde que Shen esteve na competição de alquimia, ele se encantou à primeira vista por Zolbon-Er. Agora, porém, ele era odiado pela irmã mais velha. Zolbon-Er retornou ao quarto. Parecia que ainda havia o cheiro que eu deixei no ar. Seu coração ficou apertado. Embora os discípulos da seita da espada celestial se considerem justos, eles matam mais do que aqueles da seita demoníaca. O que realmente é o justo e o maligno? Nesse momento, ela sentiu pela primeira vez a confusão. Eu preciso me tornar mais forte para poder protegê-lo. Zolbon-Er tomou uma decisão em seu coração. Sempre fui eu quem estava dando tudo. Desta vez, eu também assumirei esse fardo. Zolbon-Er pegou um táxi da gaveta. Esta é a qualificação para o fechamento na área proibida. A área proibida da seita da espada celestial é um ótimo lugar para o cultivo, cheia de energia espiritual. Mas também é um lugar semelhante a uma prisão. Para obter poder, é necessário suportar a solidão. Já houve pessoas que, após se fecharem, embora tivessem alcançado o caminho, acabaram enlouquecendo. Também houve aqueles que não saíram por muito tempo durante o fechamento. Quando as pessoas foram procurar, já haviam se suicidado devido ao extremo isolamento. Ela planejava arriscar e também se fechar. Do outro lado, descobri que a técnica de coração do demônio dos sonhos é realmente uma habilidade extraordinária. Ela aumenta diretamente a quantidade total de energia demoníaca dentro de mim. Quanto mais energia espiritual houver, mais forte será a resistência em combate. Está na hora de partir. Eu murmurei. Mas, ao me preparar para partir, minha mão descobriu a tiara de jade que Zolbon-Er havia deixado para mim. Lembrei da aparência de Zolbon-Er e não pude deixar de murmurar para mim mesmo. Não pode ser. Será que realmente estou gostando dela? Não pode ser. Eu claramente estava enganando ela. Suspirei. Às vezes, eu mesmo não sei o que estou pensando. Eu me espreguicei e meu corpo estalou. Finalmente, alcancei a perfeição total. Deixa pra lá, vou sair primeiro. Cheguei ao pavilhão e acenei para o cadáver seco. Agradeci. Mas essas técnicas e tesouros, eu não pretendo deixar para mais ninguém. Ofendi. Enquanto falava, golpeei com a mão e reduzi aquele cadáver a pó. Então coloquei fogo e incinerei tudo dentro da caverna, incluindo este lindo mar de flores. Sorri de lado e suspirei, o filho da sorte. E Shen? Quando você for para o inferno, não venha me procurar, tá? Como o líder da filial de Jian Shen. Eu sei que durante esse tempo, provavelmente, as pessoas da filial acham que eu já estou morto. Portanto, pretendo aparecer discretamente e surpreender a todos. No entanto, agora a filial de Jian Shen é uma cena completamente diferente. A filial está no porto. Aqui há 3 anciãos que me ajudam a administrar. Afinal, embora a seita demoníaca seja uma seita demoníaca, também precisa de capital. Caso contrário, como os seguidores estariam dispostos a servir a seita demoníaca com dedicação? Entre os muitos ramos lucrativos, exceto de King e as corridas, o transporte fluvial pode ser considerado um setor extremamente lucrativo. Além disso, na época, o transporte terrestre não era tão conveniente. Assim, as vias fluviais tornarão-se a melhor escolha para os comerciantes de todos os lugares. Estradas ao. Você está querendo se revoltar? Retire-se rapidamente. Na residência do cais de Bianjian, Yang Vanli, que estava fazendo contas, gritou para um velho. O velho era um dos 10 grandes anciãos da seita demoníaca atualmente. Ele também era uma presença apenas inferior ao protetor dentro da seita demoníaca. A Estradas Al também é uma antiga figura na seita demoníaca. Ele ainda tinha um grupo de apoiadores atrás dele. Ele disse com um sorriso enigmático. Agora Jian já está morto. Segundo as regras, um país não pode ficar um dia sem um soberano.
Este porto também não pode ficar um dia sem um senhor, já que ele morreu. Então este lugar deve ser liderado por mim. Yang Vanli é meu mordomo. Embora não tenha muito poder, mas ele já serviu ao velho líder de ano passado. Agora que o velho líder faleceu, ele naturalmente está ao meu lado. Ele colocou a caneta sobre a pedra de tinta e gritou com raiva. O protetor não está morto. Ele entrou sozinho na seita da espada celestial para assassinar o líder da seita. Todo mundo na seita demoníaca sabe disso. E na verdade, você estava no comando do cais naquela época. Olhe como você deixou tudo arruinado. Yang Vanli claramente não tem intenção de ceder. Ele vai esperar eu voltar. Mas o que ele disse também é verdade. Embora eu não seja bom em batalhas, mas sou muito bom em administrar. Desde pequeno, eu compreendo profundamente os caminhos da administração. Eu, de fato, revitalizei um cais à beira da falência. Claro que essas habilidades são apenas técnicas financeiras do planeta azul. Aumentar as receitas e reduzir despesas. Minha sucessão aumentou o lucro do cais de Jianshen. Tornou-se uma fonte importante de receita para a seita demoníaca. Isso também é o porquê de eu frequentemente me meter em problemas. Mas ninguém se atreve a abalar a posição do protetor. Traga outra pessoa. Pode nem mesmo ser capaz de revitalizar este porto à beira da morte. Como se costuma dizer, quando as coisas são bem feitas, as pessoas ciumentas também aumentam. Observando o porto render rios de dinheiro diariamente, Zhao Gonglu já cobiçava a receita do porto há muitos anos. Agora soube que não conheço meus limites. Invadiu a seita da espada celestial sozinho para se encontrar com a morte. Como ele poderia não aproveitar a oportunidade? Venham, prendam Yang Vanli, aqueles que ousam atrasar assuntos importantes da seita demoníaca. Qual a punição de acordo com as leis da seita demoníaca? Zhao Gonglu olhou para um dos seus capangas ao lado. O capanga baixou a cabeça humildemente e disse: de acordo com a cláusula 123 da seita demoníaca, aqueles que atrasam assuntos importantes da seita demoníaca terão os olhos arrancados. Terão seu cultivo abolido e serão abandonados na selva para morrer. Você ouviu isso? Zhao Gonglu gritou furiosamente. Neste momento, 2 guardas chegaram do lado de fora. Esses são os guardas da família Jian. E também são os 2 filhos de Yang Vanli, Yang Long e Yang Agao. Esses 2 cresceram comigo desde pequenos. Eles são mais velhos que eu. Por isso, eu os chamo de irmão Long e irmão Agao. Temos uma ótima relação. Embora suas habilidades marciais sejam medianas, eles têm um grande senso de lealdade. Isso herdou a personalidade firme do calculadora de ferro, Yang Vanli. Você está pensando em atacar? Yang Long disse. Ele se colocou na frente do pai. Ao ver que era Yang Long, Zhao Gonglu riu alto. Com esse seu nível medíocre, você acha que pode me vencer? Com essas palavras, isso fez o coração de Zhao Gonglu apertar. Se você planeja matar Yang Vanli, esses 2 filhos nunca permitirão. Já que vocês, 3, são teimosos, tudo bem. Venham pessoas. Enquanto falava, uma grande multidão já entrou na sala. Cercaram os 3 completamente. Prendam todos eles. Zhao Gonglu lançou um olhar furioso para os 3. Mal sabia ele que eu, à distância, observava tudo com frieza. A intenção assassina surgiu. Chua chua chua. Uma luz negra passou rapidamente. As armas desses seguidores se quebraram todas. Isso deixou todos atordoados. Quem? Zhao Gonglu gritou com raiva enquanto olhava ao redor. Isso é realmente animado. O jovem mestre saiu para viajar por alguns dias e matar alguns justos. Vocês estão se reunindo aqui? Uma voz arrogante se aproximava. Todos olharam na direção. Um jovem bonito vestido de branco. Já estava na proa de um barco com a cabeça do cavalo. Com olhos atraentes e malignos, olhou ao redor. Aqueles seguidores medrosos já estavam de joelhos, dizendo em uníssono: saudações, protetor da esquerda. Você não morreu. Zhao Gonglu arregalou os olhos. Eu saltei do barco. No momento em que saltei, o barco fez um barulho e se desmantelou. Tal poder interno impressionante deixou os presentes. Cada um ficou surpreso e sem palavras. Você realmente subiu de nível. Zhao Gonglu começou a suar na testa. Ele disse incrédulo. Deve saber que eu sou descuidado e despreocupado no dia a dia. Embora eu tenha um talento excepcional para o cultivo na seita demoníaca. Mas meu relaxamento desperdiçou esse ótimo talento. Mas agora, de repente, eu sinto uma energia plena. Lembro que ele só alcançou a plenitude aos 60 anos. E eu ainda estou na casa dos 20. Zhao Gonglu consideraria uma pessoa assim como um gênio. Ancião Zhao. Há quanto tempo? Você acaba de se tornar ancião há menos de 2 anos. E já está começando a se mostrar, hein? Não se esqueça. De quem foi a recomendação para você se tornar um dos 10 anciãos da seita demoníaca? Minha voz se tornou lamentosa.
Isso fez com que Zalgonglu, no fundo, sentisse um medo aterrador. Na memória, apenas aquele que estava sentado no trono tinha um poder intimidante como esse. Será que isso é genética? Então, o que vocês estão discutindo aqui? Eu me movi rapidamente e já estava atrás de Zalgonglu. Zalgonglu não se atreveu a se mover, porque minha arma, o disco dourado, já estava presa em seu pescoço. Só preciso mover um dedo. Zalgonglu certamente enfrentará a morte. Não é que ele não consiga me vencer, mas é porque eu ainda estou vivo. Se ele atacar, estará desafiando a autoridade. Isso fará com que todos os discípulos da seita o persigam. Protetor. O velho reconhece seu erro. Por favor, protetor, me puna, disse Zalgonglu. Eu acenei a mão. O braço esquerdo de Zalgonglu imediatamente caiu. Obrigado, protetor. Zalgonglu baixou a cabeça. O suco de tomate escorria lentamente da ferida. Seus lábios estavam pálidos e seu corpo tremia. Mas ele não ousou desobedecer e saiu imediatamente com sua equipe. Minha abordagem rápida e decisiva também fez com que os outros ao redor que tinham objeções ficassem imediatamente em silêncio. Um por um, baixaram a cabeça e não disseram nada. Um golpe realmente feroz. Os ossos se despedaçaram em pó. Agora é impossível reatar. O que é ainda mais assustador é que Zalgonglu perdeu um braço e ainda agradece. Esse cara é um grande demônio. Eu peguei a roda de prata e fui em direção a Yang Vanli. Meus dois irmãos, vocês sofreram. Jovem mestre. Os irmãos Long e Agao se aproximaram e me abraçaram. Que bom! Jovem mestre, você está bem? E os irmãos, para agradecerem minha ajuda, planejam me convidar para o Xingu à lua à noite para ouvir música e jantar. Vale mencionar que a protetora da direita da seita demoníaca, Ling Yunxian, que é amiga de infância, ao ouvir que eu voltei, decidiu sair conosco essa noite. Este Xingu à lua também é bastante famoso em Jianshen. E entre as três grandes cortesãs, há o lugar de Kuiniao. Kuiniao é uma menina de sorte difícil. Ela foi vendida por sua família para a Casa de Felicidade. Mas, devido ao seu talento excepcional, tem muitos admiradores. Depois, a Casa Xingua realizou o concurso anual de poesia. Intelectuais de todas as partes chegavam sem parar. Eu também estava sem nada para fazer. Usei uma canção de Shui de Algetou e conquistei completamente a moça. Assim, Kuiniao me considerou como seu salvador. Ela só queria esperar eu vir para resgatá-la. Ao olhar, já dava para perceber que não era um lugar sério. Ling Yunxian soltou um resmungo. Seus olhos reviraram, claramente insatisfeita. Afinal, as moças aqui eram todas deslumbrantes. Embora não trabalhassem nesse tipo de negócio. Mas mesmo assim, sua beleza atraía inúmeras jovens de boas famílias. E também as esposas de nobres, que estavam furiosas. E isso se devia, naturalmente, à famosa reputação de beleza deste lugar, que fez muitos homens se perderem em devaneios. Jovem mestre. Nesse momento, Yanglong sussurrou em meu ouvido. Eu esquitei os olhos e olhei para lá. Mas descobri que à distância, em uma mesa, havia um grupo de conhecidos. Era exatamente Eshen e seu grupo. Jovem mestre. Você já lutou contra eles antes. Devemos mudar nossa aparência? Yanglong disse cautelosamente. Eu acenei com a mão. Fique tranquilo. Aquele cara não consegue ver minha verdadeira aparência. E Eshen, como o filho do destino deste mundo Wuxia, eu já queria me livrar dele há muito tempo. Neste momento, eu cheguei ao meu assento. Em pouco tempo, a mesa já estava cheia de comida e bebida. O palco à distância estava decorado de forma extravagante. Um grupo de mulheres também estava se apresentando no palco, tocando pipa, tocando guqin e soprando flauta. Irmão Ye, não fique tão triste. Agora você é a joia do nosso líder. Entre todos da seita da Espada Celestial, você é o mais talentoso em alquimia. Um discípulo da seita da Espada Celestial estava sussurrando ao lado de Yeshen. Yeshen foi bebendo copo após copo. Ele estava com uma expressão de sofrimento. Isso não significa nada. A irmã mais velha agora me odeia. Ugh, ela realmente me odeia. Estava ouvindo ao lado. Pensei, como eu suspeitava. Este Yeshen se feriu com uma espada. Zolbon'er naturalmente ficou insatisfeita com ele. Embora sejam da mesma seita. Mas parece que essa rixa já foi plantada. Peguei um copo e me aproximei, dizendo: este irmão parece estar preso por questões emocionais. Ao me ver me levantando e indo em direção às pessoas da seita da Espada Celestial, Yang Agao ficou revoltado. Jovem mestre deve ter seus próprios planos. Yanglong imediatamente impediu seu irmão. Mas minhas palavras provocaram a insatisfação de Yeshen. Que tipo de pessoa se atreve a falar assim? Eu sou Anjian. Sou o médico daqui. Sou conhecido por esta região. Não serei desrespeitoso.
sob os olhares daqueles discípulos da seita da espada celestial. Sentei-me ao lado de Yeshen. Mas minha ação fez Eglong. O irmão ficou com o coração na garganta. Embora saiba que o jovem mestre adora se exibir, mas a exibição deve considerar a ocasião. Quem se atreve a se exibir sozinho na frente de um inimigo, mesmo dançando em um túmulo, não seria tão louco assim, certo? Eu não estou doente. Yeshen limpou a boca e apertou o copo. Mas eu ri. Você está doente, e é uma doença séria. Isso é uma doença da alma. Meus olhos brilhavam como tochas, fazendo com que Yeshen não conseguisse encarar. Yeshen se lembrou das experiências que teve nos últimos dias. Ele disse surpreso: Como você sabe que eu tenho um problema emocional? Problemas emocionais precisam de remédios que toquem a alma. Irmãozinho, vejo que sua cabeça é cheia de potencial. Com certeza você se tornará alguém de grandes conquistas no futuro. Que tal você me contar o contexto da situação? Eu poderei ajudar a prescrever um remédio. Que tal? Eu levantei o copo, brindando com os dois mestres de Yeshen. Os dois caras também ficaram perplexos. Pensei, como esse irmão é tão familiar? Isso é o que chamam de sociopatia? Yeshen também não queria falar sobre suas emoções diante de seus dois irmãos mais velhos. Ele e eu fomos até o corredor. Ele disse que as coisas eram assim. De fato, Yeshen ainda tem a natureza de um jovem. Com minha conversa, ele despejou suas preocupações. Eu também soube. Então, Zolbon está em reclusão agora. Assim, após sua irmã Zol sair da reclusão, é bem provável que ela competirá pela posição de anciã da seita. Eu disse. Eu também sei que este teste, porque é o momento de transição na seita da espada celestial. A velha geração está se aposentando. A nova geração está começando a ter sucesso. Portanto, estão subindo ao nível de liderança. Assim como no mundo real. Isso é como uma avaliação. E agora eu estou fora do roteiro. Estou muito interessado nas aventuras que estão por vir. Vou te contar uma história. Eu olhei para aqueles dançarinos no palco. Yeshen franziu a testa. Irmão Wan, o que quer dizer com isso? Havia um sapo que sempre ficou no fundo do poço. E, de vez em quando, surgia uma cotovia. Com o tempo, ele se apaixonou por aquela linda cotovia. Eu disse. Yeshen ficou furioso. Você disse que sou um sapo do fundo do poço. Eu não o rebati. Mas continuei contando minha história. O sapo se determinou a sair daquele poço, e então ir atrás da cotovia. Um dia, ele finalmente conseguiu. E depois? Yeshen de repente se interessou por essa história. Ele viu a fênix. Eu sorri e mencionei o mar de flores ao redor. Vários seres belos. Você sabe o que essa história significa? O sapo sempre esteve em seu poço. Por isso, ele não via o belo mundo lá fora. Ele pensava que a cotovia que via era mais bonita. Mas não imaginei que o mundo lá fora era tão belo. Yeshen murmurou. De repente, ele sentiu que teve algum tipo de inspiração. Eu ri alto. Certo. Não é à toa que é o primeiro alquimista da seita da espada celestial. O senhor tem planos infalíveis. Desta vez, nossa seita terá uma experiência. Não sei, de acordo com a visão do senhor, se eu tenho alguma chance de sair vencedor. Yeshen me considerou diretamente um profeta que pode prever o futuro. Eu, de propósito, fiz uma expressão difícil. Segredos celestiais não podem ser revelados. Eu pensei, não seria estranho não saber? Eu li todo o roteiro de cabo a rabo. Apenas, no futuro, isso pode não ser mais o caso. Porque agora eu já mudei muita coisa na história. Na verdade, matar Yeshen é muito simples. Eu poderia matá-lo aqui mesmo. Afinal, neste momento, eu alcancei um grande nível de perfeição. Com apenas um golpe, eu poderia acabar com ele. O motivo pelo qual eu não o ataquei também tem uma razão muito importante. O charme do protagonista. O chamado charme do protagonista é que todo mundo pode haver mudanças por causa deste filho do plano. Cair de um penhasco pode trazer grandes sortes. Grande oportunidade. Esse é o mais superficial dos halos de protagonista. E se neste momento não conseguir matar Yeshen com um golpe, então essa oportunidade será desperdiçada. Quando eu chamei Yeshen para a mesa, os dois imediatamente começaram a brindar. Eram mais próximos do que irmãos de sangue. Isso deixou o irmão Yanglong completamente confuso. Os dois também não sabiam o que estava acontecendo. Justo nesse momento, Queen Yao entrou em cena. As pessoas ao redor também começaram a aplaudir. É a senhorita Queen Yao. A deusa desceu à terra. Hoje valeu a pena. Eu realmente vi a senhorita Queen Yao aparecer. À medida que as pessoas continuavam a aplaudir. Nesse momento, nossa atenção foi desviada, eu e Yeshen. Quando Yeshen viu Queen Yao, seu corpo de repente parou. Aqueles olhos quase brilharam como flores de pêssego.
Eu dei apenas uma olhada e continuei bebendo. Eu também estou certo. Shen pelo menos é o mesmo em termos de personalidade como no roteiro. É um bom tipo de personalidade. Como o protagonista de uma história tradicional de harém, poderia ser de outra forma. Caso contrário, de onde viriam as mais de 30 belezas no final? Eu também sou homem, é claro que é bom. No entanto, em comparação, dou mais importância à situação atual. A dificuldade da seita demoníaca agora é muito mais importante do que as garotas. É necessário encontrar um caminho para manter a seita demoníaca longe da destruição. Afinal, quando chegar um dia no futuro, quando a seita demoníaca perder o nome dos três grandiosos do culto demoníaco, então, o fim da seita demoníaca não estará longe. Nesse momento, alguns homens bêbados subiram ao palco. Senhorita Quinial, venha tomar um drink conosco. Eles estavam puxando uns aos outros, o que causou queixas entre muitos dos clientes ao redor. Quinial rapidamente se esquivou também. Senhores convidados, por favor, se comportem. Embora eu seja dançarina da casa Xingua, não sou uma mulher de vendas, sou uma boa pessoa. Boa pessoa? Que história é essa? Não é por causa deste belo rosto? Você sabe quem eu sou? Um jovem de coque no meio disse. Alguns heróis ao redor queriam ir ajudá-la, mas ao ver que o jovem tinha ao seu lado pessoas musculosas, de estatura robusta, só ousavam imaginar a ação heroica em suas mentes. Eu me levantei. Embora Quinial não tenha um relacionamento íntimo comigo, nós somos amigos. E foi com a ajuda de Quinial que consegui expandir lentamente o negócio do porto. É preciso saber que Quinial tem uma ampla rede de contatos, que me trouxe inúmeras facilidades. Ao me ver levantando, Shen, cheio de indignação, não pôde conter-se. Ele puxou sua espada da cintura. Quem são vocês? Ousam causar problemas na casa de prostituição Xingua Lu? Shen gritou com autoridade. Infelizmente, ele ainda está na fase inicial, e o oponente trouxe alguns membros da família. A luta parecia estar empatada. Ousam atacar meu jovem mestre. Estão se procurando. Um homem forte de repente se levantou da multidão. Ele pegou a faca grande e correu em direção a Shen. É bom saber que a primeira oportunidade de Shen foi que a técnica da alma sombria já havia sido tomada de mim, e ainda destruiu aquele buraco diretamente. Portanto, no momento, o cultivo de Shen ainda está na fase de refinamento corporal. Refinamento corporal, Ourudan, o núcleo Yami nascido sem corpo e o mestre perfeito. Esta fase de refinamento corporal é como ser um iniciante. E este grande homem à minha frente definitivamente possui um cultivo de Ourudan. E a espada de Shen foi derrubada no chão. Não pode ser bom. Shen estava com uma expressão pálida, pensando, minha vida chegou ao fim. Embora a diferença de cultivação entre os dois seja muito grande, mas neste momento, estou muito curioso sobre o que é a maior carta na manga de Shen, o filho do plano. Qual é o seu maior trunfo? Neste momento, dentro da taberna, eu derrubei diretamente o grande homem nascido da essência que estava intimidando Shen. Não apenas salvei o Shen que estava à beira da morte, mas também ganhei a sua confiança. E Shen também me vê como um misterioso profeta onipotente. E ele, para retribuir minha salvação, me convidou para participar da prova da seita da espada celestial que está prestes a começar. Na manhã do dia seguinte, Shen realmente veio sozinho para o encontro. Ele também vestiu roupas simples. Ele parecia apenas um estudante. Shen me viu e veio alegremente na minha direção. Senhor, aqui está o meu crachá. Eu já coloquei o nome do Senhor Angiana. Lista de discípulos leigos da minha seita. Assim, poderemos ir juntos ao local da prova. Eu olhei para uma placa de bronze. A seita da espada celestial é dividida em discípulos monásticos e discípulos leigos. E a maioria desses discípulos leigos são apenas nominalmente. É equivalente às universidades na Terra. Sempre há alunos internos e externos. E os discípulos monásticos são os alunos internos. Os discípulos leigos são os alunos externos. Em termos de força geral, são mais ou menos iguais. A única diferença é a forma de treinamento. Disciplinas monásticas se preocupam mais em treinar dentro da seita, enquanto os discípulos leigos praticam no mundo das artes marciais. A energia interna dos monásticos é um pouco mais forte. A experiência de combate dos leigos é um pouco mais rica. Não é de admirar que a seita da espada celestial seja uma grande força do bem. Não sei quantos, incluindo os discípulos leigos, e quantos discípulos monásticos ao todo, somando todas as filiais leigas. Esse número. Shen estendeu a mão, e eu arregalei os olhos. 4.000 pessoas. Não. 50.000 pessoas. Eu tomei um gole de chá e suspirei de coração. Também graças a Shen por saber alquimia. Assim, dentro da seita,
Relacionamentos bons podem garantir algumas informações centrais. Mas 50,000 people é um exagero, não? Mesmo que eu tenha o roteiro. A seita demoníaca não tem muitas chances. Afinal, contando todos da seita demoníaca, ainda são mais de 3.000 pessoas. Mais de 3.000 contra 50.000 é uma piada. Além disso, dentro da seita da Espada Celestial, há alguns monstros antigos, com habilidades aterradoras, que estão infiltrados há anos. Enfrentá-los de frente definitivamente não é uma boa ideia. Após uma segunda conversa, Shen disse: a irmã Bonner deve sair de sua reclusão em cerca de 15 dias. Justamente, esta prova também começa em 15 dias. Onde será a prova? Eu me aproximei e disse. Shen olhou para a esquerda. Ele disse: Montanha das Sete Absolutas. Levantei as sobrancelhas. Pensei, de fato é na Montanha das Sete Absolutas. Parece que a trama agora, de maneira geral, ainda segue o roteiro original. Eu fingi estar em dificuldade, pois a Montanha das Sete Absolutas é conhecida por ter 7 bestas demoníacas soberanas. Este é um sujeito bastante difícil de lidar. A besta demoníaca dominante é, de fato, o líder das bestas demoníacas, semelhante a um chefe em uma área de jogo. E o mais perigoso em Montanha das Sete Absolutas é que em uma área há 7 líderes. Na parte da tarde, conversei sobre algumas coisas com o gerente Yan Van Li, e então fui para a seita da Espada Celestial. Agora cheguei à seita da Espada Celestial. Embora esteja revisitando um lugar familiar, minha identidade é claramente diferente agora. Eu também estou usando este distintivo de discípulo leigo para chegar à biblioteca. A biblioteca é dividida em 3 andares. O segundo andar é acessível apenas para discípulos honorários. Somente alguns discípulos graduados têm direito de assistir. E no terceiro andar, apenas anciões e chefes podem entrar. Naturalmente, são todos tesouros raros. Alguns discípulos monásticos passaram ao meu lado, cada um sussurrando. Um discípulo leigo tem a audácia de vir aqui ler. Ele consegue entender tais livros celestiais? Ouvi dizer que os prêmios dessa aprovação são muito generosos. Não é de se admirar que esses que normalmente não se destacam, até discípulos inexpressivos, venham se envolver. Eles são as folhas verdes, nós somos as flores. Muitos discípulos já estão zombando abertamente. Eu, com 40 anos de experiência, acho isso extremamente ridículo. Um clã que não está unido. Não importa quão alto seja o edifício. As fundações estão se tornando instáveis. A queda da seita da Espada Celestial, a primeira do caminho justo, é só uma questão de tempo. Nos dias seguintes, passei todo o tempo na sala de leitura. Aproveitei essa oportunidade para me fortalecer o máximo possível. Uma vez, saí da sala de leitura e encontrei um grupo de discípulos cercando um canto da parede, emitindo risadas zombeteiras. Esse é o famoso tio mestre que se juntou à mulher demoníaca, certo? É verdade. Ele deveria ser um dos anciãos, mas agora está caído e nessa situação. É realmente lamentável. As pessoas falavam incessantemente, e eu me abri caminho pela multidão. Vi um velho no chão, coberto de suor. O velho era muito pitiável. Vestindo roupas esfarrapadas, ele segurava um jarro de vinho, parecendo mais dormir do que acordado. Irmão mais velho. Este aqui é o mestre Gil 88. Eu falei com um discípulo. Quando o discípulo viu minha roupa, ele imediatamente reconheceu que eu era da porta externa. Ele disse com desdém: é justo que você tenha isso por se envolver com a demonia da seita demoníaca. Eu, naturalmente, também sabia. As facções do bem e do mal não podem coexistir. E se ambos desenvolvessem sentimentos, seriam desprezados por ambos os lados. No entanto, eu também conhecia este mestre Gil, pois a amada deste mestre Gil é, na verdade, minha tia. Eu vi que as pessoas ao meu redor tinham expressões de desdém. Então me aproximei para ajudar o mestre Gil. No entanto, neste momento, o mestre Gil de repente me viu. Afinal, ela é minha tia. Por isso, havia algumas semelhanças em nossos rostos. Além disso, eu mesmo sou bastante bonito. Vanher? O mestre Gil ficou atordoado. Ele agarrou minha mão e disse. Eu rapidamente respondi. Mestre Gil, você se enganou de pessoa. Eu posso levá-lo de volta. Vanher é uma mulher e você é um homem. O mestre Gil murmurou. De acordo com a história original, a hora da morte do mestre Gil também está se aproximando. Foi durante a batalha de erradicação da seita demoníaca que o mestre Gil salvou os membros da seita. E depois foi traído por Yeshen em nome da justiça. Sanjilge é o nome do tio. Mas desde que ele caiu em desgraça, poucas pessoas ainda conhecem esse nome. Há muito tempo, ele era considerado o melhor candidato para o próximo líder da seita. Seja em caráter ou habilidades, ele se destacava entre os discípulos. E agora,
Parece que só restou um velho estragado. Depois de conversarmos sobre o passado, eu fui embora. Atualmente, em relação à seita, os discípulos vivem todos na Grande Montanha Redonda. A Grande Montanha Redonda é semelhante a um grande hotel. No entanto, percebi que em meu frente de casa já havia muitas pessoas cercando. Elas tinham chegado. Alguns discípulos homens já se aproximaram. Me cercaram por dentro e por fora. Não havia como escapar. Eu vi quem tinha chegado e sorri. Irmãos e irmãs, o que os traz à minha casa? O que é? Uma mulher se fez notar na multidão. Era Gaúia. A Gaúia me olhou com raiva. Aqueles olhos pareciam prestes a saltar. Pensei, isso não é bom. Será que a Gaúia já descobriu que sou da seita demoníaca? Enquanto eu pensava nisso, a Gaúia foi a primeira a falar. Ouvi dizer que você ajudou o nono tio. O que há de errado com isso? Afinal, a seita da espada celestial deveria valorizar os mais velhos e os mais jovens. O nono tio já está tão bêbado. Se ele ficar deitado no chão e pegar frio, o que faremos? Eu disse, com um tom de pena. Um discípulo disse: Irmã Agaú, parece que esse garoto não sabe sobre aquela coisa. E se não sabe? Vocês não sabem ensinar uma lição a ele? O olhar frio de Agaúia me encarou e então todos se viraram. Alguns discípulos altos arregaçaram as mangas. Com uma expressão ameaçadora, eles se aproximaram de mim. Eu adotei uma postura defensiva. Irmãos, o que vocês estão fazendo? Vamos conversar civilizadamente, vamos. Batam nele. Aqueles discípulos gritaram em resposta. Socos como gotas de chuva já estavam vindo em minha direção. Eu me agachei no chão. Houve um momento em que eu quis me levantar e lidar com aqueles discípulos de uma vez. Mas pensando que estava no território do inimigo, não seria bom agir. Então, abracei a cabeça e comecei a gemer. Nos bastidores, ele também começou a operar a técnica da mente demoníaca. Os socos continuavam a cair sobre mim. Mas, na verdade, eu, como um forte no domínio pleno. Esses socos são como algodão doce, não doem nada. No entanto, para interpretar bem esse papel, eu ainda comecei a gemer fingidamente. Aqueles discípulos ficaram perplexos. Um deles, que era alto, disse: Irmã Agaú, se continuarmos assim, alguém pode morrer. Embora sejam discípulos leigos, eles também são nossos irmãos da seita da espada celestial. O que acha de fazer assim? Agaúia me deu uma chutada. E então disse com raiva: Você se chama Angian, não é? Eu me lembrarei de você. Não pense que isso acabou aqui. Quem quer que ajude aquele traidor, eu vou bater. Foi por causa dos pais da irmã Agaú, que morreram na última grande batalha, não é? Por que a irmã Agaú não vai atrás dos membros da seita demoníaca e vem bater nos irmãos da seita? Fingi estar fraco e disse. Assim que eu disse isso, o rosto de Agaú imediatamente se afundou. Ela ficou muito irritada internamente. Ela pensou que isso mostrava que ela gosta de intimidar os fracos e teme os fortes. Parece que você ainda não aprendeu a lição. Agaúia disse, furiosa. Ela retirou a espada com um golpe. E então puxou a espada. Ao mesmo tempo, uma poderosa pressão repentinamente apareceu no céu. Conflito interno. Qual seria a punição de acordo com as regras da seita? Era a voz de um inimigo. Todos levantaram a cabeça e olharam. Na verdade, era uma imortal vestida de branco como a neve, que estava flutuando no ar. Ela parecia uma deusa da neve. Era a irmã Zou. Todos os discípulos reconheceram Zoubonir. Os rostos de cada um ficaram pálidos. E a Gaúia também ficou extremamente surpresa, pois agora Zoubonir havia alcançado a perfeição. Em apenas meio mês, ela já atingiu a perfeição. Que talento impressionante é esse? Quando Zoubonir viu que eu estava caído no chão, ela ficou completamente confusa, especialmente ao ver meu manto de discípulo secular. Seu rosto estava cheio de interrogações. Antes, a Gaúia quase me fez ser morto pelo ancião. Ela já estava muito irritada por dentro. Agora, ela até agrediu diretamente a pessoa amada. Zoubonir já tinha uma mente resoluta. Ao ver Zoubonir sair com sucesso, sua força aumentou muito. A Gaúia também estava muito alerta. Devese saber que neste caso ela estava errada primeiro. Agora, a mais renomada Zoubonir do clã aparece aqui. Temo que isso possa se tornar um problema. E Zoubonir falou com Yeshen. Irmão Ye, traga aquele discípulo comum aqui. Sim. Yeshen também não esperava encontrar Zoubonir quando saiu, encontrou-a. E agora, Zoubonir estava disposta a falar com ele. Isso deixou radiante de felicidade. Yeshen veio até mim. Colocou um dos meus braços em seu ombro. Irmão, você está bem? Haha, não vou morrer. Eu disse. E dizendo isso, minha cabeça inclinou-se para o lado como se eu estivesse desmaiando. Zoubonir.
Não pense que agora que você completou seu cultivo, você pode dar ordens na seita. A próxima prova. Enquanto meu desempenho for melhor que o seu, então a posição de ancião ainda será minha. Minha linhagem é muito mais nobre que a sua. A Gaúia soltou um resmungo frio. Na verdade, a Gaúia sempre desprezou Zolbon-Er desde o início. Afinal, a família de Agaúia tem anciãos influentes. No entanto, Zolbon-Er é apenas alguém que subiu passo a passo com seu talento, um mero mortal. Zolbon-Er olhou friamente, parecendo não ter nenhuma emoção. Irmão Ye, obrigado pelo seu esforço. Eu levarei este jovem discípulo para se curar. Como membro da seita Tianjian, defender os fracos e oprimidos é nosso dever. Ye Shen bateu no peito e riu alto. No entanto, ele logo percebeu. Shu Boer me agarrou e saiu correndo como se eu fosse um frango. Irmã mais velha. E eu? Ye Shen, eu me lembro de sua contribuição. Você também deve ir treinar. O teste está prestes a começar. Shu Boer disse. Minha irmã mais velha elogiou-me. Minha irmã mais velha realmente me elogiou. Ye Shen estava extremamente feliz. E Shu Boer me trouxe-a. Em uma caverna nas montanhas da seita Tianjian. Esta é sua caverna particular. E também um lugar dedicado ao treinamento. Ela disse, pare de fazer pose. Hehe. Querida, minha preciosidade. Você me salvou. Não deveria eu prometer-me em casamento para retribuir um favor? Neste momento, eu disse sem vergonha. Shu Boer me deu um leve tapa. Aquele jeito dela é encantador e charmoso. Um olhar dela pode derreter todos os meus ossos. O que aconteceu depois daquele dia? Zolbon-Er disse. Então, eu falei mais do que o necessário. Eu também expliquei a história completa honestamente. Ela ouviu sobre todos os meus perigos. O coração de Zolbon-Er começou a acelerar. Ela estava com medo no fundo do coração. A Gaui atrapalhou nossos planos 2 vezes. Eu não vou deixá-lo escapar. Querida, você não vai perguntar por que eu estou fingindo ser um discípulo comum? Eu me aproximei e fiquei bem ao lado de Zolbon-Er. Ao ver que Zolbon-Er não se opôs, eu discretamente estendi minha mão e a coloquei sobre o ombro de Zolbon-Er. Quando a olhei de perto, o rosto deslumbrante de Zolbon-Er também me fez ficar nervoso e corar. Nem precisa dizer. Você só quer vir aproveitar o teste da seita da espada celestial. Desta vez, na Montanha das 7 Maravilhas. Mas há muitos tesouros e legados. No entanto, você pode não precisar se preocupar tanto. O que você quiser, eu guardo para você. Zolbon-Er estava na minha frente. Parecia completamente diferente da mulher fria de antes. Eu também fiquei feliz. Você diz isso. Acaba parecendo que eu estou vivendo às custas de alguém. Na verdade, eu não me importo que você viva às custas de alguém. No pior dos casos, eu te sustento. Zolbon-Er olhou para mim e disse. Essas palavras me deixaram perplexo. Porque eu podia sentir. Zolbon-Er não estava brincando. Ela realmente estava pensando em me tratar como um homem dependente. Embora minha autoestima tenha ficado um pouco ferida. Porque, no entanto, meu coração ficou um pouco doce. Justo quando eu queria continuar falando, Zolbon-Er de repente me abraçou. Ela de fato inverteu os papéis. Com bastante agressividade, deu um beijo na minha boca. Isso também deixou minha mente em branco. Minha cabeça está zumbindo. Meu coração de repente acelerou. Essa garota é ousada demais. Logo chegamos ao dia do início do teste. Um navio vazio de 300 metros apareceu acima da montanha da espada celestial. Os discípulos da seita da espada celestial olhavam surpresos para o céu. Afinal, o design desse enorme navio era deslumbrante. Superou a imaginação da maioria das pessoas. Neste navio de guerra, havia mais de 100 canhões. E o casco estava adornado com vários painéis de metal. Senhor, este navio não é espetacular? Ye Shen disse para mim. Eu assenti. É verdade. É realmente espetacular, muito espetacular. Embora eu estivesse com uma expressão normal, minha mão não pôde deixar de se fechar em um punho. Porque o nome completo deste navio é Barco de Guerra Yixuan. Ele é exatamente o artefato mais poderoso do meu pai neste mundo. O artefato mais forte de Jingnatin. E após aquela batalha, este navio se tornou o navio de guerra da seita da espada celestial. Pequeno mestre, você ainda está aqui? Uma voz distante apareceu ao meu ouvido. Eu abri os olhos abruptamente, mas percebi que não havia ninguém ao meu redor. De onde veio essa voz? De repente, percebi que essa era a voz emitida pelo Barco Negro. Dizem que o Barco Negro era uma vez um dragão demoníaco. O casco deste barco é, de fato, o osso do dragão. Meu pai também considerava o Barco Negro como um tesouro da seita demoníaca. Hoje, foi renomeado para Barco Dourado pela seita da espada celestial. Se não fosse pela morte do meu pai, o Barco Negro não tinha ninguém para controlá-lo.
Como a seita da espada celestial poderia ganhar tão facilmente? Devese saber que um de seus canhões é equivalente a um ataque de um mestre no pico da transcendência. Um golpe total de um especialista no auge. Após o mestre da seita da espada celestial obter o barco dourado, por que não domina as técnicas da seita demoníaca? Portanto, o poder desta embarcação foi significativamente reduzido. Agora só pode servir como um meio de transporte. Isso é um pouco lamentável. Um discípulo central começou a refletir. Outro discípulo ao lado xingou. É algo da seita demoníaca desde o início. Praticar a arte demoníaca por causa disso. A menos que esteja com a cabeça doente. Mas ainda assim muitas pessoas ficaram impressionadas com o tamanho desta embarcação. Todos foram chegando à embarcação um por um. 10 discípulos excepcionais estavam na frente. Atrás deles estavam 1000 discípulos internos, que são os discípulos monásticos. E por último, 3000 discípulos leigos, também conhecidos como discípulos externos. Vários anciãos estavam no comando da embarcação. Quando eles usaram suas energias ao mesmo tempo, a embarcação também começou a virar lentamente. E então começou a navegar gradualmente em direção à Montanha das 7 Tragédias. A velocidade começou a aumentar lentamente. Mas, eu que experimentei o verdadeiro barco de batalha Yishuan, imediatamente percebi a diferença. Lembro que meu pai, Jianatin, controlava o barco sozinho. A velocidade era mais de 10 vezes mais rápida do que agora. Era como se homem e barco fossem um só. Liu Wuxuan de repente desceu do leme do barco. Ela é uma das anciãs do Tianjanpai e também a mestre de Bon'er. Mestre, Zhou Bon'er disse, fazendo uma saudação com as mãos. Ela seguiu sua mestre, Liu Wuxuan, até um convés de plataforma que atravessou. Liu Wuxuan disse: o próximo teste está ligado ao seu futuro. Se você se tornar uma anciã, então nós duas seremos as 3 únicas anciãs do Tianjanpai. Você precisa levar isso a sério. Mestre, pode ficar tranquilo. Desta vez, os discípulos comuns conquistaram a oportunidade, enquanto os discípulos talentosos conquistaram a posição de ancião. Eu nunca decepcionarei o mestre. Zhou Bon'er disse. Liu Wuxuan assentiu com satisfação. Ela jogou uma espada para Zhou Bon'er. Use a espada do mestre. Esta é a espada Yitian. Zhou Bon'er ficou extremamente surpresa. Porque a espada Yitian é a espada de Liu Wuxuan. O mestre realmente deu sua espada a ela. Embora sua espada Qingfen não seja de baixa qualidade, mas tendo um artefato em mãos, você terá mais chances de vitória e segurança. Se você puder se tornar um ancião, esta espada Yitian será totalmente seu tesouro. Liu Wuxuan disse, com as mãos atrás das costas. Ao ver Liu Wuxuan presenteando a espada, outros discípulos talentosos também se olharam curiosamente. Parece que a anciã Liu está determinada. Quer que a irmã Zhou herde seu legado. Embora isso seja um teste, mas na verdade é uma arena de renome. Neste momento, muitos discípulos começaram a formar grupos. Eu estava sentado no convés. Olhando para Yeshen, eu disse: somos apenas 2 pessoas. Hehe. Meus amigos foram procurar o irmão mais velho. Eu normalmente ofendo muitas pessoas. Eles acham que eu sou apenas alguém que faz pílulas. Então, eles não pretendem vir comigo. Yeshen coçou a nuca e ficou envergonhado. Na verdade, não me importo. Pensei que ninguém estava me seguindo. Assim é melhor. Porque, assim, muitas coisas se tornam muito mais fáceis. Sem problemas. Eu prevejo que nesta jornada teremos resultados. Verdade. Yeshen ficou feliz. A embarcação dourada cruzava o céu. Pelo caminho, várias aves e bestas não se atreviam a enfrentar aqueles grandes monstros de aves que normalmente eram arrogantes. Ao ver tal criatura colossal obscurecer o céu, também bateram as asas e voaram para longe, com medo de serem notados pelas bestas gigantes. Logo, chegamos à Montanha das 7 Maravilhas. Os discípulos na embarcação, um por um, também estavam ansiosos e olhando para cima. Eles estão um pouco emocionados e um pouco nervosos. Discípulos, ouçam as ordens. O teste começa. Com um prazo de 7 dias. 10 pedras espirituais para entrar na porta interna. 1000 pedras espirituais para entrar entre os gênios. Com o comando de alguns anciãos. Todos os discípulos também se transformaram em luzes brilhantes, pularam em direção ao barco. A maioria dos discípulos tinha um objetivo claro, que era seguir o passo dos 10 melhores discípulos o máximo possível. Assim, ao encontrar bestas demoníacas poderosas, eles também teriam força para lutar, e também poderiam conseguir muitos benefícios depois. Eu estava prestes a pular, mas, neste momento, aquela familiar voz idosa apareceu novamente. Pequeno mestre, vá para o pico Huang de Qijuesha. A súbita aparição dessa frase, de repente, me deixou confuso.
Quem é este? Quem está falando ao meu ouvido? Senhor, precisamos nos apressar. E Shen disse. Eu perguntei. Irmão Ye, você ouviu uma voz idosa? Uma voz envelhecida. Você está falando do ancião? Não é nada. Eu entendi. Vou até você. Aquele som só deve ter sido ouvido por mim. Então essa voz deve vir de... Meus olhos estavam bem abertos. Já consegui adivinhar de quem é a voz. Barco de guerra preto e misterioso. Ir para o pico Wangji. Eu disse. Bom, ouça o senhor. Desde que Shen soube que eu tinha habilidades, ele também acredita firmemente nos meus planos e arranjos. Os dois pularam junto com os outros discípulos. Por fim, conseguiram se apoiar em um pico de montanha. Nesse momento, à distância, Shuboer também olhou para cá. Ela e eu nos olhamos e compreendemos os pensamentos um do outro. Eu falei com os lábios. Pico Wangji. Boer hesitou levemente. Porque antes eu disse que era o pico Shijui. Esta montanha dos 7 extremos tem 7 picos. Eles também são diferenciados por cores. Mas já que eu mudei de ideia de repente, deve haver uma razão para essa mudança. Ela também assentiu para mim. A razão pela qual os dois não agiram juntos é também porque, quando chegaram, havia olhares por toda parte. Assim que as pessoas descobrissem que Boer e um discípulo comum estavam agindo juntos, ninguém deixaria de suspeitar da minha identidade. Consequentemente, isso colocaria em risco a segurança de Boer. Portanto, eu planejei tudo. Neste momento, na multidão, a Gaúia viu que os dois estavam correndo tão rápido, que imediatamente franziu a testa. Um de seus seguidores comentou. O que eles dois estão fazendo? Estão competindo como cães ruins? Ha ha ha, pode ser. As outras pessoas também começaram a rir. Mas a Gaúia não riu. Ela disse, normalmente, com quem Shen e Anjian têm uma relação melhor. Quanto a Anjian, ele é apenas um novato, embora seja um discípulo comum. Provavelmente é a primeira vez que ele vem à seita. Já Shen, com suas habilidades em alquimia, tem um bom relacionamento com alguns anciãos. Um dos discípulos disse. A Gaúia brilhou os olhos. Ela disse, será que o ancião contou a ele sobre algum lugar de oportunidades? Assim que essas palavras saíram, os outros discípulos ao redor também ficaram com os olhos brilhando. Irmã mais velha, o que você diz, nós faremos. Um discípulo careca se aproximou e disse, segui-los. Os olhos de Gaúia mostraram uma expressão cruel. Esse discípulo perguntou novamente, e se essas duas pessoas se recusarem a dizer, o que fazer sobre o local que o ancião forneceu? A cada teste do clã, sempre há algumas pessoas feridas ou desaparecidas. O canto da boca de Gaúia se levantou. Esses dois estão próximos daquela desgraçada das Zolboner. Não estão conosco. Vocês sabem que devem fazer isso. Os discípulos se olharam. Um por um, todos entenderam. Afinal, os discípulos do clã sabem de uma coisa, que a mestra de Zolboner, Liu Wuxuan, e a mãe de Gaúia, Gongyan, nunca se deram bem desde pequenas. Agora, os herdeiros de ambas são, naturalmente, inimigos mortais. Após uma sequência de passos, esses discípulos desapareceram no local. Ao lado de Gaúia, chegou uma discípula mais nova. A discípula mais nova disse, Zolboner já partiu. Ela parece estar indo em direção ao norte. Que pico é aquele ao norte? Huang Juefeng e Zi Juefeng. A discípula mais nova disse, Huang Juefeng. A última provação foi em Huang Juefeng. Não restam muitos monstros aqui. Zi Juefeng tem a maior quantidade de monstros. Não deixe o oponente ter sucesso. Vamos todos para Zi Juefeng. A Gaúia ordenou aos seguidores atrás dela. Os seguidores também imediatamente seguiram a Gaúia. Desapareceram da vista. E aqui do meu lado. Chegamos a uma área próxima à encosta da montanha. Eu olhei para trás. Em seguida, falei com Shen. Irmão Ye, vou dar uma rápida saída. Senhor, não precisamos continuar nossa jornada? Isso. Shen também estava sem opções. Mas já que é urgente, ele também não pode dizer muito. Senhor, por favor, apresse-se. Estou aqui te esperando. Certo. De repente, me transformei em uma brisa suave e desapareci do lugar. E o discípulo careca veio com um grupo agitado. Ofegante, ele chegou à entrada de uma floresta. Cada um deles estava muito irritado. Como correram como coelhos! Incrivelmente rápido. O careca gritou. O jovem ao lado disse. Há pistas no chão. Continue. Continue a me perseguir. O careca disse. No entanto, neste momento, uma pessoa apareceu diante deles. Era eu. O céu tem caminhos que você não escolhe. E o inferno não tem portas, mas você vem aqui. Ótimo, ótimo. Anjian, você chegou na hora certa.
Fale rápido. Que notícias os anciãos lhe contaram? O careca disse. Ele tem bastante desprezo por mim. Quando me espancou antes, foi ele quem mais se divertiu batendo. Ele até me chutou, embora eu não tenha reagido na hora. Mas foi pelo bem do todo. Na verdade, eu sou uma pessoa muito mesquinha. Se você cuspir em mim, eu exterminarei toda a sua família. Ainda está fingindo. Estou te batendo. E qual é o problema em te bater? Se cometeu um erro, deve admitir. Se levar uma surra, mantenha-se firme. O careca puxou a espada. No entanto, já havia um lunar de ouro em minha mão. O lunar de ouro girava na palma da minha mão. Faíscas voavam. Todos ficaram atordoados ao ver o lunar de ouro. O tesouro do protetor esquerdo da seita demoníaca é o lunar de ouro. Quem no mundo das artes marciais não conhece o nome dessa arma? Você é, por acaso, o protetor número 1 da seita demoníaca, Jean? O careca olhava para mim com as mãos tremendo e uma expressão de medo. Eu lancei um olhar para eles. Eu realmente queria dizer algumas palavras pomposas para vocês. Mas não há como. A ideia de que os vilões morrem por falarem demais me incomoda muito. Enquanto falava, uma luz fria relampejou em minha mão. E os 5 discípulos à distância foram todos atravessados por uma luz fria. Quase todas as pessoas morreram sem deixar vestígios. Eu fiz um gesto com as mãos. 5 bolas de fogo negro surgiram em minhas palmas. Eu os queimei no ar até se tornarem pó. Assim, parece que ativei uma armadilha do local de provas. Depois disso, ninguém aprofundará demais na questão. Depois de um tempo, eu apareci atrás de Ye Shen. Vamos lá. Senhor, você já está bem. Eu pensei que você tivesse alívio total. Disse Ye Shen. Tanto alívio total quanto parcial, eu sou rápido. Você não está com frequência urinária, está? Na verdade, eu tenho um remédio para os rins. É muito eficaz. Ye Shen se aproximou e disse. Meu rosto imediatamente ficou sombrio. Ao mesmo tempo, no pico vermelho absoluto, um grande grupo de discípulos estava reunido ao redor de uma superfície de lago. E no centro do lago, havia uma enorme pedra de cristal. No entanto, essa pedra de cristal não é a mais preciosa. O verdadeiro tesouro é uma espada selada dentro da pedra de cristal. Eu fui o primeiro a ver essa espada. Vocês ficam aí. Um discípulo disse. Ele é, na verdade, um dos 10 talentosos, Onarren. O que é isso? Um tesouro tão bom. Como um talentoso, não sabe nem ceder um pouco, tudo bem. Mas ainda está pensando em monopolizar. É verdade. Quem mandou ele ter esse nível de cultivo? É uma pena perder um tesouro tão bom. Provavelmente é o melhor tesouro de toda a prova. Os discípulos estavam todos morrendo de inveja. No entanto, diante do poderoso Onarren, eles também estavam com raiva, mas não podiam falar. No meio da multidão, também estavam eu e Ye Shen. Na verdade, se seguissem o plano original, o tesouro do Pico Xijué deveria ser a melhor coisa desta prova. Mas eu sinto vagamente. O Monte Wangjue que Zanzou me contou antes. Deve haver coisas ainda mais raras. Apenas, se a oportunidade do Pico Xijué for abandonada assim. Isso ainda é um pouco triste. E essa coisa deveria ter sido levada por Ye Shen. Irmão, não estamos indo para a montanha Huangjue? O que estamos fazendo aqui? Ye Shen disse. Após um breve período juntos, Ye Shen ficou muito impressionado com meu vasto conhecimento. Quase evitamos áreas com algumas feras poderosas ao redor. Chegamos a este lugar com extrema rapidez. Era como se eu soubesse o caminho de antemão. Então Ye Shen também mudou a forma de se dirigir ao senhor. Mudou para irmão. Assim fica mais próximo. Eu me escondi na grama e disse. Quando eles começarem a brigar, nós poderemos então pegar o verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro. Será que essa pedra de cristal não é nosso objetivo? Ye Shen também ficou perplexo. Não precisa olhar para saber. O tesouro dentro dessa pedra de cristal provavelmente também é uma arma de qualidade. Peguei uma pedra do chão, e então a coloquei no dedo do meio. Mirei na cabeça calva de Onarren. Com um estalo, saiu disparado. Devido à velocidade muito rápida, ninguém ao redor realmente viu. E Onarren quase desmaiou. Ele se segurou na grande bolha em sua cabeça. Ele começou a xingar alto ao redor. Quem está me batendo? O ambiente ficou em completo silêncio. Ninguém se atreveu a falar. Mas eu aproveitei a oportunidade e gritei através da transmissão de som. Irmão ficou ferido. Esta espada divina é de quem a pegar primeiro. Com esse grito, junto com o exagerado inchaço na cabeça de Onarren, imediatamente despertou a ganância de inúmeros discípulos. Afinal, na jornada dos cultivadores, além do cultivo, as armas são de suma importância. Neste momento, eles não se importaram com quem tinha gritado. Cada um deles deixou sua ganância pela espada preciosa florar.
Eles correram apressadamente em direção a ela. Eu vi que a oportunidade havia chegado. Respire fundo. Direcionado a Yeshen para ir até o fundo da piscina. No fundo do lago. Yeshen ficou surpreso no início. Mas logo em seguida, mergulhou direto na água. Como esperado. No fundo do lago. Havia realmente um caixão. O caixão estava preso por várias correntes. Aparentemente, foi intencionalmente fixado no fundo do lago. Troquei gestos com Yeshen. Yeshen entendeu imediatamente. Os dois foram um de cada lado do caixão. E então abriram as correntes do caixão. Apenas uma corrente fixava o caixão ao fundo do lago. No entanto, o cultivo de Yeshen é superficial. De repente, ficou sem ar. Ele rapidamente fez um sinal. Eu balancei a cabeça para indicar que também não tinha ar. Inesperadamente, Yeshen apontou para sua boca neste momento. E então apontou para minha boca. O significado é bastante claro. Me dá um pouco do ar que está na sua boca. Eu simplesmente dei um chute nele e o afastei. Em seguida, peguei um peixe ao meu lado. Entreguei o peixe a Yeshen. Yeshen ficou extremamente feliz. Abri o peixe rapidamente. Retirei a bexiga natatória cheia de ar. Esqueci o ar na bexiga diretamente em minha boca. Imediatamente, a falta de oxigênio foi aliviada. Coitada daquela peixe. Ele só estava passando. Mas não esperava por essa tragédia. Os dois irmãos se esforçaram juntos. Eles seguraram a tampa do caixão e a abriram. E dentro havia um esqueleto. Eu examinei cautelosamente. Encontrei uma bainha de espada. Em seguida, entreguei a bainha a Yeshen. Depois, peguei o esqueleto. Retirei um anel do meu dedo. E também havia bastante ouro e prata dentro do caixão. Eu aceitei tudo com prazer. Em breve, os dois finalmente conseguiram voltar à costa. Usando as plantas aquáticas ao lado da água como cobertura, não foram detectados. No entanto, ao lado da lagoa, já estava tudo uma confusão. As pessoas estavam brigando ferozmente pela espada. A amizade de outrora entre os discípulos não valia nada diante de um tesouro absoluto. Puxando o cabelo, mordendo braços e coçando. Trapaças de todos os tipos surgiam sem parar. Até mesmo alguém usou diretamente uma erva milenar. O cara que foi afetado pela erva milenar gritou de dor. Ele segurou o traseiro e pulou a uma altura de 20 ou 30 metros. Discípulo respirava profundamente. Osso. Como você sabe que há um tesouro aqui? Agora saia rápido daqui. Você tem um estojo de espada na mão. Espere, o estojo pode invocar a espada. Aqueles homens lutaram em vão. Não seja descoberto antes disso. Eu disse. No entanto, o estojo já começou a zumbir. No momento seguinte, a pedra de cristal fez barulho. Pessoal, olhem rápido. A pedra de cristal se quebrou. Os olhares dos discípulos também foram atraídos pela pedra de cristal. Ionarin também estava extremamente animado. Ele riu alto. Justo quando ele pensou que a espada iria reconhecê-lo como mestre. Contudo, a espada, como se tivesse vontade própria, voou na direção distante. E Yeshen, que estava em um vale, ficou pasmo. Ele ainda estava segurando o estojo da espada por um instante. Uma luz cintilante caiu do céu. Clang! A espada voltou para o estojo. O ar estava mais quieto do que nunca. Ossos! Isso é tão incrível! Yeshen disse. Incrível, não é? Você ainda não vai correr? Eu disse para você se afastar mais antes de pegar você, seu idiota. Eu o xinguei. Esta espada extraordinária agora está em suas mãos. Os outros certamente virão atrás de você. Ai, meu Deus! Yeshen também percebeu rapidamente. Depois de pensar um pouco, eu falei para Yeshen. Você guarda a espada. Misturas e a multidão. E então finge que também está me perseguindo. Yeshen acredita que eu tenho grandes habilidades. Assim, ele acena com a cabeça. Ele ainda concorda. Neste momento, havia ainda mais pessoas ao redor. E eu lancei um olhar para Yeshen. Girei no ar e saltei para mais de 100 metros de distância. Lentamente aumentei a distância. Justo quando eu estava correndo, eu também tirei aquele anel espacial. De fato, a mente mergulha. No anel espacial, havia uma montanha de pedras espirituais e vários materiais mágicos. O mais importante é que, dentro havia até uma técnica secreta. E aquela pessoa que estava em silêncio no fundo do lago era um demônio que tinha uma má reputação em todo o mundo, conhecido como Shen Shangshen, o Buda Diamante. Nos anos anteriores, para dominar a força do diamante, ele procurou 999 pares de jovens virgens para extrair suas essências. Ele refinou e criou uma pílula de ossos de ferro. No entanto, ele não teve tempo de tomá-la. Foi cercado por um grupo de mestres justos. De acordo com o roteiro, esta pílula de ferro foi descartada por Yeshen. Por causa do coração justo de Yeshen, ele não permitiu que ele tomasse esta pílula.
Mas para mim, embora esta pílula tenha uma origem estranha, ela também é um remédio sagrado que pode aumentar o cultivo rapidamente. No pior dos casos, depois de voltar, posso organizar um altar e pedir a um sacerdote para guiar aquelas almas jovens. Mas agora, preciso encontrar um lugar para treinar. De repente, o Anarren apareceu atrás de mim. Ele balançou sua grande espada. Pare! Quem você realmente é? Devolva rapidamente a espada. Saia! Eu quebrei uma árvore de pinho com um chute. Em seguida, lancei a árvore como uma lança em direção ao Anarren. O Anarren desviou na frente dele. Mas quando ele recobrou a consciência, eu já estava completamente ausente. Até mesmo meu cheiro estava oculto. Anarren ficou perplexo. Ele gritou furiosamente. Do outro lado, Shuboer estava chutando pedrinhas no Huang Juefen. Ela estava muito irritada. Já se passaram 2 horas. Ela mesma disse que se encontraria no Huang Juefen. Ele deveria ter chegado primeiro, mas acabou faltando. Embora agora seja um teste, isso também pode ser considerado o primeiro encontro deles. Como ele pode se atrasar no primeiro encontro? Como isso pode ser tolerado? Justo quando ela estava pensando em muitas coisas, com a mente inquieta. De repente, uma flor apareceu diante dela. Eu sorri de forma travessa. É para você. Essa flor, na verdade, foi encontrada no anel do Buda Diamante. Ele, de qualquer forma, se atrasou. Se ele não arranjasse uma desculpa, Boer certamente ficaria brava. Boer fez um biquinho e pensou, de fato, assim é. Esse cara, na verdade, foi para as flores. Não é à toa que ele chegou tão tarde. E além disso, a flor Xueling é uma erva espiritual de alta qualidade. Enraizar-se no chão. Ele também tem outro apelido chamado Planta dos Desejos. O que significa ele me dar uma planta dos desejos? O rosto de Zolbon estava muito quente. Vai pegar fogo. Eu estava pensando incessantemente. Planta dos desejos. Será que quer dizer que ele quer que eu tenha um filho? Isso não é muito rápido? Em um relacionamento, tudo deve ser feito aos poucos. Observando o rosto imprevisível de Zolbon, eu disse com um sentimento de culpa. Bonner, não fique brava. Tive alguns imprevistos no caminho. Eu gosto de filhas, sabe? Zolbon me lançou um olhar profundo. Ei! Eu olhei para Zolbon, confuso. Bonner mordeu levemente os lábios. Esse assunto a deixou tão envergonhada que não conseguiu continuar. Para que Bonner vença essa provação e se torne uma anciã. Eu rapidamente mudei de assunto. Agora pode me dizer, qual é a prova dos anciãos? Caçar uma besta demoníaca dominante. Fiquei completamente atordoado ao ouvir isso. O poder de uma besta demoníaca dominante. Suspeito que não seja inferior ao dos anciãos. Provavelmente a maioria já atingiu a plenitude. E a plenitude das bestas demoníacas é muito mais poderosa que a dos cultivadores. Porque as bestas demoníacas têm uma vantagem inata em velocidade e força. Os dois conversavam enquanto se dirigiam ao Pico Wangji. Isso tornou a jornada monótona um pouco mais interessante. Em um vale montanhoso, sons de farfalhar repentinamente surgiram dos arbustos. Uma enorme centopeia, do tamanho de um braço, apareceu à distância. A armadura dessa centopeia refletia um brilho metálico intenso. Em breve, muitas centopeias começaram a aparecer uma após a outra. Como esperado, a besta demoníaca dominante do Pico Wangji é um inseto, já que todos os líderes são insetos. Então, os irmãos deles são todos insetos. Uma roda de prata apareceu na minha mão. A roda de prata girava rapidamente em minha mão. Produziu faíscas em ondas. Parece que não podemos escapar de uma batalha. Zolbon disse. Ela, sob o estado de combate, ainda voltou à sua verdadeira natureza de mulher de gelo. Pensando bem, parece que é a primeira vez que os dois se juntam para lutar contra um inimigo. Anteriormente, os dois estavam se desafiando mutuamente. Mas do lado de Ye Shen, a situação dele também era muito ruim. Sob a montanha do fracasso absoluto, Ye Shen segurava firmemente a espada. Ele disse, irmão Ao. Os anciãos disseram, quem conseguir a oportunidade, essa oportunidade será de quem a pegar. Eu estava cobrindo Ye Shen para ele sair. Mas no meio do caminho, Ye Shen encontrou uma besta mítica. Ele matou aquela besta mítica. Mas no final, por ainda não estar familiarizado com esta espada, isso causou o vazamento da energia espiritual da lâmina. Atraiu o irmão a. Ao-Nanren está precisando de uma boa espada. Agora que viu esta espada extraordinária, como poderia desistir? Ele estendeu a mão e disse, entregue a mim. Posso entregar a você. Mas e meu irmão? Onde está meu irmão Anjian agora? Ye Shen disse, quem sabe? Talvez tenha caído do penhasco e morrido. Ou talvez tenha encontrado uma besta demoníaca. Ao-Nanren lançou um olhar para Ye Shen. Pressionou novamente. Dê a espada para mim.
ao ouvir que tive problemas. Yeshen estava em fúria. Pensou que era ele quem havia me prejudicado. Ele mordeu os dentes e respondeu com raiva. E se eu não der? Não darei. Então terei que tomar a força. A energia espiritual de Onarhen começou a queimar. Como um especialista no pico do estágio de saída do corpo, a diferença de força entre ele e Yeshen era muito grande. Yeshen sentiu uma determinação em seu coração. Yeshen sentiu uma determinação firme em seu coração. De repente, ele tirou uma pílula vermelha e colocou na boca. Onarhen ficou bastante surpreso. Bom garoto. Ele realmente usou a pílula de explosão de Ki. Mas você acha que usando a pílula de explosão de Ki vai conseguir me vencer? A pílula de explosão de Ki é também um tipo de pílula extremamente extrema, que pode aumentar enormemente a força do usuário por um curto período de tempo. Os efeitos colaterais fazem com que o corpo, depois, entre rapidamente em um estado de extrema fraqueza. Yeshen ingeriu a pílula de explosão de Ki. A energia vital dele de repente aumentou significativamente. Ele então partiu em direção a Onarhen com um ataque. Onarhen sacou uma espada grande de 2 metros. Ele lançou um olhar desdenhoso para Yeshen. Era evidente que não via alguém como Yeshen como uma ameaça. Ting! Após um grande estrondo, Onarhen também ficou surpreso. Porque naquele momento, o ataque de Yeshen era imenso e poderoso. Ele realmente fez com que suas mãos tivessem uma leve sensação de formigamento. Neste momento, Onarhen também deixou de lado seu desprezo. Ele mudou de uma mão para 2 mãos para segurar a espada. Lutando e recuando, os dois retornaram ao lugar onde haviam lutado contra a besta demoníaca. Após várias trocas de golpes, o corpo de Yeshen já estava coberto de feridas numerosas. Mas ele sabia que a oportunidade havia chegado. Ele fez um movimento de espada em direção a Onarhen. Várias ondas de energia da espada dispararam. Onarhen comentou de maneira despreocupada. Habilidades triviais. Como se poderia imaginar, a energia da espada de Yeshen acabou se desviando. Ele desviou de propósito. Isso acertou exatamente um monte de fezes de besta demoníaca ao lado. Pum! As fezes foram explodidas em 1000 pedaços. E respingaram em Onarhen. Vendose em uma bagunça total. Os olhos de Onarhen estavam completamente vermelhos. Essa jogada pode ser considerada de pouco dano. Extremamente insultuosa. Fez Onarhen gritar desesperadamente. Sem se importar com nada, atacou Yeshen. No entanto, neste momento, nas profundezas da floresta, apareceu uma enorme piton colorida. A piton atacou Onarhen com suas mordidas. Puh! Onarhen, embora tenha evitado o golpe mortal, sua braçadeira desapareceu. Este é o monstro dominante do Pico Shijui, o rei da piton colorida. Onarhen não se atreveu a lutar, sabendo que agora sua força não era suficiente para lidar com o monstro dominante. Ele cobriu o braço ferido e começou a fugir. Por outro lado, Yeshen, surpreendentemente, correu na direção oposta, indo em direção à caverna da cobra. Yeshen chegou à caverna da cobra. Ele viu dentro da caverna um enorme ovo colorido. Enquanto isso, o rei da piton colorido estava atrás de Onarhen. Ele imediatamente pegou uma pedra e quebrou o ovo. E então, derramou o conteúdo em sua boca. Ele pensou que isso era um tesouro celestial da terra. Não pode ser desperdiçado. Depois, ele silenciosamente encontrou um lugar. Começou a meditar em posição de lótus. Quando o rei da piton voltou e viu a casca de ovo quebrada no chão, ele começou a rugir de raiva. O som ecoou nos céus. Ao mesmo tempo, eu e Zobonher nos unimos. E eliminamos todos os insetos ao redor. Eu acenei com a mão. Os núcleos demoníacos desses insetos também foram coletados. O conteúdo de energia vital deles não é inferior ao das pedras espirituais. Como os insetos de repente aumentaram em número. Zobonher sacudiu a viscosa da espada Litian, olhando os corpos dos insetos por perto. Ela ficou um pouco arrepiada. Nós já estávamos perto do ninho dos insetos. Eles estão lá para proteger seu rei. Você está dizendo que é a besta dominante nas montanhas Huangzhou? Eu acenei com a cabeça. O caminho à frente imediatamente ficou acidentado. Não apareceu apenas centopeias. Até mesmo apareceu um grupo de aranhas. O abdômen inferior das aranhas. A parte superior do corpo humano. Esta é a aranha marionete espiritual. Essas pessoas são todas vivas. Esse tipo de aranha mata normalmente cultivadores e civis. E transplanta seus corpos em si mesma. Os métodos são extremamente cruéis. Esta área ao redor deveria ser uma aldeia. Hoje, a Montanha dos Sete Absolutos já se tornou uma terra proibida. Os moradores originais gradualmente se mudaram. Assim, não há mais a interferência humana. A Montanha dos Sete Absolutos se tornou completamente o paraíso das bestas demoníacas. Nos últimos anos, as bestas demoníacas também estão em constante guerra.
Foi depois que surgiram esses 7 senhores das bestas demoníacas. No entanto, os senhores das bestas demoníacas também se dividem em várias categorias e níveis. Por exemplo, o dragão demoníaco da Barco Negro Profundo. Ele é uma das existências de nível supremo entre os senhores das bestas demoníacas. Eu e Zolbon marchamos lado a lado. Os dois também contavam com a proteção de um tesouro mágico supremo. Perceberam que a atmosfera inquieta ao redor estava ficando cada vez mais densa. A distância até o alvo estava diminuindo cada vez mais. Se você não tiver um artefato no clã, talvez você devesse levar minha espada brisa clara primeiro. Zolbon disse. Suas palavras me deixaram um pouco surpreso. Pensei comigo mesmo, essa garota é realmente boba. Ela realmente tirou suas coisas sem condições. Afinal, essa espada brisa clara também é um tesouro para ela. Embora não tenha atingido um nível supremo, ainda é uma raridade de alta qualidade. Isso conta como seu dote? Eu disse com um sorriso malicioso. Zolbon, com um rosto ruborizado, respondeu. Você está dizendo que meu dote vale uma espada? Você concordou. Eu ri de forma travessa. Zolbon finalmente percebeu que caiu em uma armadilha, pois o que ela havia dito anteriormente tinha um significado implícito. Era como se ela estivesse dizendo que estava disposta a se casar. Vi esse sorriso indescritível. Eu também reprimi meu espírito brincalhão. Se eu estivesse balançando a espada da minha esposa por aí, todo o clã da Espada Celestial saberia do nosso relacionamento. Embora eu também quisesse. Bonner tapou a boca com a mão. Foi então que percebi que não havia pensado direito. Apareceu. De repente, eu reprimi minha aura assassina. Olhei para longe. Porque no chão apareceram, de repente, pegadas enormes e profundas. Agora eu entendo uma frase. A magia da realidade sempre acontece. Algumas coisas que superam a imaginação humana. Porque no fundo do ninho de insetos, havia um verme branco do tamanho de um caminhão de entulho, que estava continuamente produzindo ovos de inseto. Se fosse apenas um verme, não seria nada estranho. Afinal, há milhões de insetos em todo o mundo. No entanto, a superfície desse enorme verme, porém, eram rostos humanos. Mais irônico ainda, esses rostos humanos ainda estavam vivos. Havia tanto homens quanto mulheres, jovens e velhos. Parecia que estavam lamentando. Algo semelhante ao murmúrio de alguém prestes a morrer. O som suave fazia os ouvidos doerem intensamente. Era tanto encantador quanto odioso. Zolbon também estava indignada. Ela já havia visto muitas feras demoníacas. No entanto, era a primeira vez que via uma besta demoníaca tão estranha. Após os dois se acenarem, silenciosamente se dividiram em duas direções, e se posicionaram nas frentes e traseiras daquele verme. O enorme verme continuava a se alimentar, e os vermes do lado de fora ainda estavam diligentes, cumprindo com seu dever como entregadores, transportando alimentos. 2 estrondos ecoaram dentro do ninho dos vermes. A enorme mãe verme levantou a cabeça e percebeu que nesse momento os 2 caminhos dos vermes estavam completamente bloqueados, e em ambas as saídas, havia surpreendentemente 2 pessoas a mais. Na verdade, eu estava discutindo com Zolbon. Precisamos bloquear diretamente o caminho dos insetos. Um monstro dominante já é difícil de enfrentar. Se adicionarmos um grupo de soldados comuns, então, as chances de sucesso cairão drasticamente. A mãe inseto de repente virou. Os rostos demoníacos em seu corpo abriram a boca e começaram a gritar. O som enorme fez a caverna tremer. Uma grande quantidade de pedras e lama também continuava caindo. Jian Lang. Vamos lá. Zolbon, com a espada Itian, foi a primeira a atacar. Que movimento incrível da 10 formas da espada celestial, abrir a porta e bater na montanha. Aquela espada se transformou em um raio de luz e foi direto para a mãe inseto. A mãe inseto de repente disparou uma enorme teia de aranha. Imediatamente prendeu a espada de Zolbon. Eu vou te dar apoio. Nesse momento, o disco lunar dourado girou rapidamente. Ele passou pelo ar de uma maneira estranha. E, com sua amplitude, cortou as teias de forma contínua. A espada de Zolbon aproveitou a oportunidade e perfurou o corpo do inseto. A espada não chegou até o punho. E no instante em que Bonner retirou a espada, uma palma foi golpeada em seguida. Uma grande quantidade de líquido ácido jorrou daquela ferida em direção a Bonner. Cuidado, esposa. Se isso tocar em você, será morte ou ferimento. Eu a abracei pela cintura. Girando no ar, aterrissamos suavemente. Bonner disse que é apenas veneno. Eu não tenho medo. Isso é líquido ácido. Esposa. Seu. Assim que terminei de falar, Zolbon imediatamente percebeu. A roupa no seu peito foi atingida pelo líquido ácido. Ela foi corroída em uma camada. O corpete vermelho que estava por baixo apareceu. É realmente bonito. Eu sorri de forma lasciva.
Bom-Er reclamou para que eu não perdesse tempo lidando com a besta demoníaca. Agora não é hora de brincadeiras. Eu sorri amplamente. Depois de soltar Bom-Er, corri rapidamente. Com um movimento de mão, usei a palma do grande demônio. Impressões de palma de sangue cercadas por almas penadas. Isso fez com que a mãe dos insetos fosse empurrada a 10 metros de distância. Essa palma também deixou Zolbon-Er chocada. Se nas batalhas anteriores, ele aproveitou que eu não estava preparado para usar essa técnica de palma, é provável que eu já. No entanto, ela lembrou da época passada. Quase me matou por engano. Ela estava muito assustada por dentro. Mas meu ataque estava apenas começando. O meu moeda de ouro da lua se dividiu em duas. E depois, em quatro. Em pouco tempo, se transformou em quase 100. Vá! Eu preparei o dedo como se fosse uma espada. E golpeei com raiva. A moeda de ouro da lua cortou violentamente em direção à mãe dos insetos. Zolbon-Er veio até mim. Será que essa besta demoníaca dominante é? É isso? Será que essa montanha das 7 maravilhas? A besta demoníaca soberana tem apenas um nome vazio. Há algo errado. Eu franzi a testa e disse. De repente, um som sussurrante apareceu novamente ao redor. Era na parede da caverna. Um longo milípede saiu correndo. Eu pensei que ele estava vindo para me atacar. Mas, para minha surpresa, o milípede estava indo em direção a aquele pedaço de carne em putrefação da mãe inseto à distância. Imediatamente, mais insetos apareceram. Esses insetos também se aglomeraram apressadamente em direção à mãe inseto. Em um piscar de olhos, a mãe inseto foi cercada por uma grande quantidade de insetos. Algo não está certo. Esses insetos estão, de fato, comendo sua própria mãe. Zolbon-Er ficou pálida de terror. Isso é simplesmente inacreditável. De repente, um milípede cheio começou a derreter. Transformou-se em um líquido branco. E os outros insetos também. Por fim, tudo se transformou em um enorme ovo branco do tamanho de 2 pessoas. E aqueles insetos que comeram o corpo da mãe inseto, estranhamente se tornaram os nutrientes deste enorme ovo. De repente, uma mão vermelha como fogo saiu do ovo. De fenda, um grande volume de slime também escorreu. Uma aura que era dezenas de vezes mais perigosa que a da mãe inseto começou a surgir lentamente ao redor. No entanto, o que mais me surpreendeu foi o que saiu do enorme ovo. Foi uma mulher de cabelo vermelho. Do pescoço para baixo eram círculos de placas duras como o exoesqueleto de um inseto. Atrás dela, havia uma longa cauda. De repente, a cauda se levantou e olhou na minha direção. Zoom! Uma luz verde apareceu de repente. Eu consegui desviar, mas percebi que o lugar onde estava já havia sido corroído em uma grande cratera como uma bola de yoga. Que velocidade rápida! Eu também não pude deixar de me maravilhar. Em seguida, eu transformei o método de conversão da energia da técnica demoníaca. Concentrei toda a energia nos músculos. Assim, minha explosão pode ser aumentada em mais de 3 vezes. Eu refleti em meu coração. Minha mente assimilava as técnicas que aprendi no passado. A técnica da criança e a técnica demoníaca. A força do diamante combinada com os métodos da seita demoníaca. Jian Lang. Quando Bom-Er percebeu, eu já havia chegado por trás do homem-inseto. Dei uma pá diretamente. Dragão. Arranquei o ombro do homem-inseto. Zolbon-Er também aproveitou essa oportunidade. Com a afiada espada Itian, ela cravou de lado. A espada foi diretamente em direção ao núcleo demoníaco que brilhava dentro do homem-inseto. Sem o núcleo demoníaco, o corpo do homem-inseto começou a desmoronar. Esposa. Veja aqui. Eu cheguei ao lugar onde a mãe inseto estava agachada antes. Parecia haver uma divisão. E dentro deste buraco profundo, havia, surpreendentemente, várias fontes de água azul brilhante. Zolbon-Er pegou um pouco e cheirou. É fluido espiritual. Não é de se estranhar que essa besta demoníaca queira dominar este lugar. Eu não sabia que aqui ainda havia fluido espiritual. O fluido espiritual é uma energia espiritual de alta pureza. Normalmente, é extremamente escondido. Portanto, o fluido espiritual costuma ser algo que se encontra, mas não se busca. Eu comecei a sorrir de maneira maliciosa. Ouvi dizer que faz a pele absorver o fluido espiritual diretamente. Assim o efeito é ainda melhor. Esposa, acho que deveríamos. Zolbon-Er corou. Ela me lançou um olhar profundo. Inteligente como ela, naturalmente sabia o que eu queria dizer. Banho conjunto entre homens e mulheres. Zolbon-Er se dedicou ao cultivo desde pequena. Liu Wuxu a ensinou a manter seu coração puro. Apenas sem desejos e sem ambições é possível avançar a um nível mais alto. Portanto, assim sendo, todas as primeiras experiências de Zolbon-Er foram aproveitadas pelo homem à sua frente.
Feche os olhos. Zolbon disse suavemente. Meu coração ficou em festa. Ele pensou que apenas estava falando por falar. Bom realmente. Mas eu também não deixei transparecer. Depois que os dois pegaram metade do fluido espiritual, o restante deixaram no lago profundo. Eu mergulhei diretamente no lago com Bom. Os dois se encostaram costas com costas. Assim, a energia vital começou a circular entre os dois. O efeito será ainda melhor. Alguns dias depois, eu já tinha acordado antecipadamente. Mas Bom parecia ainda estar em um estado de meditação e não acordou. Depois, comecei a pensar sobre o assunto de Yeshen. Yeshen ainda não sabe sobre ele e Bom. Se ele soubesse, como reagiria? Ele estaria junto com Zolbon. Assim, no futuro, a trama emocional de Yeshen também mudaria. Afinal, Bom é a filha da sorte deste mundo. As outras personagens femininas devem encontrá-lo como esperado, certo? Assim que Bom acordou, os dois imediatamente voaram em seus artefatos. Quando estavam um pouco mais próximos do barco de guerra, Bom caminhava atrás. E eu voltei para o barco primeiro. Assim, acabamos desviando do caminho de volta à cidade. Afinal, no momento, os dois em suas respectivas seitas ainda não tinham muita influência. E ainda não era a hora de anunciar ao mundo. Quando Yeshen me viu aparecer, ele imediatamente se aproximou e disse: Como você está? Como você está? Foi apenas um susto. O gato ficou na caverna por alguns dias. Depois eu vi que todos estavam voltando um por um. Então eu rapidamente voltei. Eu disse. Os discípulos ao redor de Yeshen olhavam para ele com desdém. Então ele era apenas um covarde. Ele se escondeu. Parece que dessa vez ele certamente será expulso. Sim, é uma vergonha para os discípulos leigos. Eu realmente me sinto envergonhado e constrangido por ele. Mas Yeshen se aproximou e tirou um saco de fluido espiritual e núcleo demoníaco. Ancião, este é o tributo de Anjian. Você é um discípulo leigo. Surpreendentemente, Liu Wuxuan ficou muito surpresa. Ele viu as coisas que estavam na minha bolsa. As pedras espirituais não eram menos do que as dos monásticos. No entanto, Liu Wuxuan viu meus olhos. Ela franziu a testa. Pensei comigo mesmo, onde foi que eu vi esse olhar? Justamente nesse momento, os discípulos ao redor começaram a exclamarem. É a irmã Sênior Zou que voltou. A irmã Sênior Zou é tão linda. Parece que a aura da irmã Sênior ficou mais forte. À vista de todos, Zolbon desceu da espada e Tian. Os discípulos no convés abriram caminho para ela, quadrinhos de Xiao Shui. Olhares estavam cheios de admiração e respeito, quadrinhos de Xiao Shui. Liu Wuxuan sentiu a presença de Zolbon quadrinhos de Xiao Shui. Ela ficou secretamente feliz. Liu Wuxuan sentiu a aura de Zolbon. Como foi a colheita? Zolbon tinha uma expressão indiferente. As duas mãos oferecem o núcleo demoníaco da besta soberana. Neste momento, não apenas Liu Wuxuan, até mesmo os outros dois anciãos ficaram atordoados. Os discípulos não puderam conter sua admiração. Surpreendentemente, realmente era o núcleo demoníaco da besta soberana. Meu Deus! A irmã Zou é incrível! Ela é claramente mais jovem que eu. Os discípulos comentavam animadamente. Estava claro que todos admiravam os feitos de Zolbon. Liu Wuxuan riu alto. Ela disse. Parece que minha querida discípula finalmente vai me surpreender. Esta espada Iti agora é sua. Muito obrigado, mestre. Zolbon respondeu, juntando as mãos em sinal de respeito. Liu Wuxuan olhou para Gongyan ao seu lado. E para Gaoya, que estava enrolada em ataduras ao lado de Gongyan. O canto de seus lábios não pôde deixar de se levantar. A Gaoya também foi desafiar a besta demoníaca soberana. Mas foi gravemente ferida pela besta demoníaca soberana. Depois, foi Gongyan quem, desconsiderando as regras da seita, resgatou a Gaoya. Portanto, nesta competição entre os dois discípulos, a Gaoya perdeu de forma completa. Pode-se dizer que foi esmagada no chão. Logo chegou a noite. Eu estava na cabine do barco. Neste momento, estava com os olhos fechados, meditando. De repente, ouvi novamente aquela voz envelhecida ao meu lado. Criança, vem até o convés. Eu franzi a testa. Olhei para Yeshen ao meu lado, que roncava como um trovão. Pensei que aquela voz estranha havia voltado. Eu também fiquei intrigado. No entanto, ainda fui em direção ao som. Todos estavam muito cansados devido ao exaustivo teste durante o dia. Portanto, a maioria estava dormindo profundamente. Em minha saída, muitos acharam que eu estava indo ao banheiro à meia-noite. Afinal, pessoas com problemas nos rins costumam ir ao banheiro à noite com frequência. Quem é você? Eu cheguei ao convés. Neste momento, tudo ao redor estava cheio de água da chuva. No entanto, não havia ninguém.
Nuvens escuras e pesadas cercavam o lugar. O som de trovões era incessante. Estava navegando entre as nuvens de tempestade. Abaixo daquele enorme navio, havia uma vasta e interminável área de mar. Portanto, eu concluí que aquela voz antiga certamente vinha do corpo do navio. Ao ver que ninguém respondeu, eu falei novamente. É você, Senhor Dragão Demoníaco? Ha ha ha! Aquele voz antiga na verdade riu. Em seguida, uma figura esquelética vestida de preto apareceu à distância no convés. Claro que seu filho é tão inteligente. Eu apertei os punhos e disse: por que você deixou meu pai sozinho naquela época? Se você estivesse presente, talvez ele não tivesse morrido. Minhas palavras fizeram a figura esquelética hesitar.